Meu nome é Tânia, Tânia Lee, sou descendente chinesa, nasci aqui no Brasil. Minha primeira língua foi mandarim, na verdade, antes do português, né? Então eu danço desde os 8 anos e nunca parei. E o mais engraçado é que eu não gostava. Eu fazia porque era obrigada. Sabe que na Europa, principalmente França, Espanha, tem muito chinês. Durante os 4, 5 anos eu ficava indo assim por inércia. Assim, naquela época eu já tinha K-pop, eu já conhecia, hein, gente? Ó, uma escondida. Já tive muitos esses pensamentos intrusivos. Tanto que quando você vai pra Europa, eles não falam, Japan, que nem aqui no Brasil, que Japa. Lá é tipo assim, China, eles já sabem. E com 18 anos eu comecei a dar aula de dança. Eu sempre gostei muito de viajar. Então, além de dança, outra coisa que eu amo muito é viagem. Essa cidade é muito perigosa, toma cuidado. Eu falo assim, eu vim de São Paulo e mas você não falou que era sem pimenta? Aí ele falava, mas é sem pimenta. Aí eu comia, mas não é? Tá apimentado esse negócio? Eu falo... E aí, família, eu sou o Gi, ele é Du. Esse é mais um episódio do Recash. E hoje temos o prazer de apresentar aqui a Tânia Lee. Ela é influencer, dançarina, entre muitas outras atividades, né? Prazer em te receber. Muito obrigada, gente. Obrigado, Tânia, por ter aceitado ter vindo aqui, né? Eu que agradeço o convite, muito bom estar aqui com vocês. Se apresenta um pouco pro pessoal, por favor. Tá bom. Bom, como vocês já falaram, né? Meu nome é Tânia, Tânia Lee, sou descendente chinesa, nasci aqui no Brasil, em São Paulo mesmo. Eu sou dançarina, sou influencer também, mas assim, a parte de dança sempre fez parte da minha vida, né? Então, danço desde os meus 8 anos de idade, desde criancinha até hoje. Pode não parecer, mas eu tenho 30 anos, tá? Então, são muitos anos de dança. E aí, o estilo é muito mais dança tradicional chinesa, né? Dança folclórica. Então, para trazer um pouquinho mais essa minha história. Trabalho no Nubank e é isso. Acho que nas horas vagas eu faço um pouco de trabalho como modelo, influencer. Trabalha no Nubank? Sim. Tem uma reclamação aqui. Pessoal. Estão querendo que eu zere a fatura, estão querendo que eu estorne um valor, é sempre assim. Tem mais limite. Infelizmente eu não sou dessa área, gente. E aí, como que foi? Seus pais vieram pra cá, passaram dificuldade? O que aconteceu? Bom, faz um bom tempo, né? Acho que mais de 30 anos. Bom, como todo chinês imigrante, sempre tem aquela história ali, né, de querer sair da China, porque era uma época meio conturbada depois da época das guerras, né, todo mundo queria crescer e estava um pouco difícil lá, e por conta da questão política, meu pai fazia um pouco parte dessa área meio política, por algumas questões de alguns embates, assim, de opinião, ele resolveu sair de lá. E aí ele veio... Acho que pelo que eu me lembro, assim, ele falou que foi passando por vários países. Então, ele começou ali na Europa, foi para a Espanha, trabalhou lá até como lavador de louça na Espanha, foi para Portugal. E aí, no final, acabou parando aqui no Brasil. Falei, bom, podia ter escolhido Portugal, né, para ficar lá no colonizador, mas ele resolveu vir para a colônia. Enfim, aí acabou chegando aqui no Brasil primeiro, e na época minha mãe com a minha tia ainda estavam na China. Aí depois dele vir pro Brasil, falou, legal, vamos vir, acho que tem possibilidade de crescimento aqui. E aí acabou chamando e elas vieram depois também. Você lembra a cidade que seus pais ficaram lá, no Portugal? Porque meus pais ficaram lá também um tempo. Pior que eu não lembro, assim, qual que era a cidade. Mas acho que é muito um ponto inicial ali dos chineses, assim. Cara, né? Eles trabalharam também de lavar louça, na cozinha. São histórias parecidas. Os chineses se entendem. Passaram bem lá. Pois é. E quando seus pais chegaram aqui no Brasil, você acha que eles tiveram alguma dificuldade inicialmente, além da língua, claro? Não, bastante, acho que principalmente por causa da língua, porque não entende muito, a parte regulatória também, de leis, assim, tiveram muita dificuldade. E, querendo ou não, como a pessoa não sabe idioma, acaba tendo dificuldade no trabalho, né? Então, eles começaram realmente com restaurante, lojinha, tudo mais. E, claro, já tiveram a perna passada várias vezes, vários golpes, assim, infelizmente, né? Lições aprendidas, então, ao longo dos anos aí. Então, não é fácil quando você vem imigrante de um outro país, principalmente... Orientais chineses têm muita essa mania de trabalhar com negócio, né? De importar alguma coisa, abrir uma loja. E aí, nisso, depende muito de você entender a lei, saber comunicar bem. Então, sempre acabava caindo algum golpe, ou a pessoa sumia, enfim, dores de... Dor de cabeça, Dor de cabeça aí. O contrato, principalmente, né? Porque cada contrato que tem a cláusula lá
Se você não souber, já era também. Exato. Aí Se toma você golpe atentar mesmo. aos detalhes. Sim. Eu vou te falar que os contratos têm diversas palavras que poucas pessoas conhecem, né? Até pra pessoas gente, estudadas. assim, fica Sim, difícil sim. falar. Então, imagina para pessoas que não sabem nem ler direito, né? E aí você às vezes vai pedir ajuda e nem sabe se essa pessoa pode ser realmente de confiança, se vai te indicar da forma certa. Exato. Realmente é um perrengue muito grande essa questão. E conta um pouco pra gente, né? A sua ligação com a cultura chinesa. Ela veio desde pequena, foi crescendo com o tempo? Sim. Bom, desde pequenininha, assim, como meus pais não falavam muito bem português, eu falava muito com eles em mandarim. Então, minha primeira língua foi mandarim, na verdade, antes do português. Aí, eu fazia uma escolinha de chinês, assim, né? Não sei se vocês conhecem o Youhua, que é uma escola... Acho que talvez não, né? Porque vocês são do Rio. Uhum. Mas tem uma escolinha de chinês que é bem conhecida aqui, assim, que geralmente as criancinhas pessoal da minha idade já estudou lá, assim, 50% já passou por essa escolinha. É na Liberdade? É, na Liberdade, ali. Ah, entendi. Acho que Acho já que já deve ter passado, deve ter visto, mas deve É ter uma escolinha de reparado, chinês, de repente. assim, Acho que a gente bem não- perto ali da aclimação. Ah, entendi. Acho que a gente chegou a reparar isso. É, de repente a gente deve ter passado, mas não deve ter reparado. Mas fala como é que foi. Você consegue lembrar um pouco como era a escolinha? Assim, as professoras eram mais bravas, né? Assim, é diferente chinês, professores chineses de brasileiros, assim, são um pouco mais, como eu vou dizer, mais fortes, assim, né? Então, mas eu lembro que foi uma experiência muito boa, tive muita amizade, assim, gostosa lá. Aprendi o mandarim e aí depois eu comecei a ir para uma escola brasileira para aprender o português e tal, né? Mas aí, nessa época que eu estava começando a escolinha brasileira, foi quando também a minha tia, que também já estava aqui na China, ela abriu uma escola de dança. E essa é dança chinesa. E aí, era mais voltado para disseminar a cultura, porque ela aprendeu um pouco de dança lá na China, então ela estudou um pouco, né? E aí ela resolveu trazer aqui para o Brasil, porque ela viu que não tinha, era uma carência aqui, né? Acho que ela foi a primeira associação aqui de dança chinesa do Brasil. E aí ela trouxe e fundou essa escola. E aí eu fui uma das primeiras alunas, se não para dizer a primeira aluna dela, né? Criança, assim. Então eu comecei a dançar com ela desde os 8 anos. E o mais engraçado é que eu não gostava. Eu fazia porque era obrigada. Então, assim, a gente sabe quando é criança, geralmente você faz uma coisa não é porque você gosta, porque os pais obrigam, né? A família obriga, principalmente a família chinesa. Não gosta de tocar piano, não gosta de nadar, vai fazer. Porque eu acho que é muito bom e você tem que gostar. Exato, é bom pra você vai fazer. Mas, por outro lado, eu agradeço, porque realmente agora eu tenho muito amor e gosto muito. Mas na época que era criança, assim, eu não queria, porque, querendo ou não, eu perdi assim, o momento de lazer, que era todo final de semana, era sábado, e eu perdia meu sábado a tarde toda, né? Então, assim, eu ficava, por que eu não posso brincar? Por que eu não posso viajar, sair com os amigos? Aí tinha aniversário de alguma amiguinha, não conseguia ir, porque aí às vezes eu tinha que estar sempre ali no ensaio, porque tinha até alguma apresentação. E aí eu ficava muito brava com isso. Eu falava, não quero mais dançar, que saco. E aí eu chorava, e aí ficava fazendo birra, né? Mas eu vi que eu aprendi muito e da cultura chinesa, eu tive muito contato, e acho que foi com isso que eu melhorei também o mandarim, que aí onde eu tinha contato com a comunidade, né? E eu pude ter uma aproximação melhor. Aí depois de quanto tempo começou a gostar da dança mesmo? Olha, eu acho que a partir dos 13, 14 anos. Então, assim, durante os 4 ou 5 anos eu ficava indo, assim, por inércia, assim, eu só ficava indo porque mandavam. Se pensar, né, os seus pais meio que tinham razão, né? Você acabou gostando, pois né? Tipo, olha... Pois é. Então, acabei ficando, assim, claro que eu gostava de ir porque eu encontrava amigas lá também, a gente brincava e tal, mas ainda assim não era um negócio que eu tinha muito prazer e amor. Mas aí depois eu comecei a ter mais gosto, né, fui aprendendo outros estilos de dança, fui conhecendo, claro, não só dança chinesa, fui aprendendo K-pop, que agora tá, né, na febre. Naquela época já tinha K-pop, eu já conhecia, hein, gente, ó. Há 15 anos atrás já tava no K-pop, nos primórdios ali. Então, tinha K-pop, jazz, hip-hop, então eu aprendi um pouco vários estilos. E aí eu comecei a gostar cada vez mais e me aprofundar. Tanto que com 18 anos eu comecei a dar aula de dança.
Então, para criancinhas, inclusive a escolinha que eu aprendi mandarim, chinês, eu comecei a dar aula lá também, para criancinhas, aula de dança. Então, eram alunas, assim, de 5, 6, 7 anos. Ixi, essa fase é difícil. Eu queria chorar, às vezes, assim. Eu queria só jogar a mesa para cima e falar, não dou mais aula. Mas a gente vai aprendendo. Eu acho que isso me ajudou muito também na vida, assim, profissional e pessoal, né? Então, como ter paciência, como saber negociar ali, às vezes, né? Como também me organizar e aprender um pouco mais, assim, essa parte do profissional, né? Acho que acabou te fazendo amadurecer mais cedo, Sim. né? Acho que a questão de você não gostar quando era mais nova, porque eu acho que era uma coisa que era regrado. Você tinha que fazer. Era uma coisa, acho que quando a gente é criança, a gente quer ser livre, tipo, a todo momento. Eu quero fazer o que eu quero. Exato. Mas é aquilo que você disse, né? Acabou virando uma coisa boa, né? Sim, e agora, assim, desde então eu lembro que eu nunca mais, assim, deixei de fazer. Então, ou era sábado ou domingo. Então, pra mim, assim, sempre no dia da semana eu tenho a dança, assim, né? Então, virou parte da minha rotina. Não consigo mais tirar isso de mim, assim. Então, desde então eu tô dando aula. Então, a partir dos 18 comecei a dar aula. Aí, comecei a dar aula dentro da nossa escola mesmo, na academia de dança. Então, atualmente, hoje eu tô lá como professora também. Ah, que interessante, né? Bom, né? E tem algum estilo de dança, assim? Tem um nome específico? Então, são as danças folclóricas, né? Assim, contando um pouco da história da China, vocês sabem que na China a gente já tem muitas etnias lá dentro, tem vários estados, e cada um tem a sua etnia, tem o seu dialeto, e aí também o que quer dizer? Que cada um tem o seu estilo de dança. Então, por exemplo, dança da Mongólia é um estilo de dança, a dança do Tibete é outro estilo, aí dança Thai, que é como se fosse uma dança meio indiana, né? Aí tem dança que é o Gutian, que é como se fosse uma dança clássica, que é da época do Império, a época dos reis ali, do palácio, então tem um tipo de dança também. Aí tem vários outros, assim, Miauto. Então, cada tipo de etnia a gente tem um estilo de dança. Então, assim, são mais de 50 estilos de dança. Variedade bem grande. É bem parecido com Kung Fu, né? Tem muitos estilos exato. Da região. E assim, a gente sabe que você começou a gostar de dança, mas você não gostava quando era criança. Então, provavelmente criança você tinha outros sonhos, né? Qual que era o seu sonho? Da Tânia mesmo. Sem ser dos pais, que a gente sabe que os pais querem que a gente seja médico, advogado. Pior que, assim, se eu pensar o que eu queria ser quando era criança, era um pouco difícil de dizer, assim. Era tanta coisa, né, Tânia? Eu queria fazer um pouco de tudo, assim, né? Mas, realmente, os meus pais sempre falavam, por que você não faz medicina? Por que você não faz advocacia? Eu falo, gente, nada disso é pra mim, não dá. Acho que chinês é muito isso, né? Ou é médico, ou é advogado. Eu falo, gente, o que acontece? Essa lavagem cerebral aí. Mas eu acho que eu queria muito ser... Acho que eu queria trabalhar com design, na verdade. Legal, né? Então, assim, eu gostava bastante. Design no geral, assim, de design, na verdade, de interiores, né? De casa e tal, assim. Sim. Porque eu gostava de brincar, quando criança, de bonequinhos, assim. Então, eu ficava montando também as casinhas e tal. Tipo uma maquetezinha. Eu gostava bastante. Mas uma coisa que sempre teve presente na minha vida também, por conta de uma amizade que eu tinha, uma vizinha, quando eu era criança, era a parte teatral. Era engraçado que a gente gostava muito de pegar um livro de conto de histórias, por exemplo, Branca de Neve, não sei o que, assim, tinha essas historinhas, e a gente refazia essas historinhas meio com personagens. Então, essa parte teatral também teve muito presente, assim, eu até pensei, será que eu viro uma atriz? Mas eu ficava pensando, assim, será que eu faço teatro? Eu falava, não sei se eu ia conseguir. Mas eu gostava muito, achava muito prazeroso, assim. E você acabou se formando em quê, Tânia? Contabilidade. Contabilidade. O sangue dos negócios chamou, entendeu? Então, assim, tem o chinês, né? Aquele negócio, aquele sangue ali de negócios. Então, eu acabei seguindo essa carreira. Mas foi apoio dos seus pais também? Meio que eles não foram eles que decidiram, foi eu que decidi mesmo. Eu tava entre economia e contabilidade. E aí, na época, eu passei nos dois. Mas eu acabei escolhendo contabilidade porque ficava em São Paulo. Economia ia ter que ser em Campinas. Então, eu acabei escolhendo ficar aqui em São Paulo. E aí, no final, acabei gostando. Claro que hoje eu não exerço a parte de contábil, assim, né? Como contadora. Mas muita coisa que eu aprendi, eu utilizo hoje no dia a dia, assim, né? Eu acho que realmente tem muita questão dos pais querer que você faça alguma faculdade que você fique mais estável, né? Exato. Eu acho que também a época dos seus pais deve ser os mesmos que
os nossos, né? Que é uma época mais difícil, então, Sim. pô, trabalhe menos, tenha mais estabilidade, É. não precisa ficar se matando tanto quanto eles, né? É. Acho que eles tinham muito essa visão. Sim. Então, assim, na verdade, quando eu tava fazendo o vestibular, as pessoas até tinham me perguntado, por que você não faz dança, né? Uma escola, assim, uma formação em arte, em dança. Mas aí, naquela época, a gente pensa, mas é muito incerto. Aqui no Brasil, a gente não tem muito esse fomento, investimento para educação, arte. Então, assim, eu ia ficar formada nisso aqui, mas ia ser muito difícil eu ter estabilidade. Então, eu acabei seguindo a parte um pouco mais racional e fui para a parte de negócios, me formar. Estável, Exato. né? Mas eu falei, se eu não gostar, nada me impede de eu mudar de área. E se eu quiser ir desenvolver a parte de dança, ter o meu negócio, ser professora, eu posso ser também, né? Fazer um paralelo ali. E aí é o que eu tô acontecendo agora, praticamente. Bom que você tem várias opções, né? Hoje em dia o mandarim também é uma busca muito grande para ser tradutor. Você tem a dança, você tem a contabilidade, que não falta opção para você escolher. Pois é, então se algo dá errado, ali eu tenho outros caminhos ali para escolher. Ou pode trabalhar um pouquinho de cada também, Sim. né? É verdade. E seus pais, como que era? Era muito rígido com você em casa? Como eu sou a mais velha em casa e fui a primeira filha por eles passarem por essas coisas, eles eram mais rígidos. Lembro que a época mais crítica, mais assim, difícil pra mim, rígida, foi na época do vestibular. Querendo ou não, eles falam, você tem que passar no vestibular, você tem que passar numa faculdade, aí eles falam, você vai passar numa escola pública, não sei o quê, porque fala, é tipo meio que retorno, né? Então eles falam, pauta uma. Então, tipo assim, você tem que retornar tudo que a gente pagou por você, então você tem que estar numa escola pública. Sim. E aí eu tinha que estudar muito pra passar. E eu lembro que uma época que era assim, eles falavam, não vai ficar saindo, hein, pra festa, não vai ficar, tipo, sabe? Eu assim, tipo, meu Deus, eu só preciso sair um pouco, né, preciso espairecer. Mas eles ficavam, não vai namorar, não vai ficar saindo com ninguém. Aí ficava no meu pé. E só de eu dormir um pouco mais tarde, eles já ficavam enchendo o saco, assim, né? Tem que dormir, amanhã você vai acordar cedo, não vai conseguir estudar. E aí teve uma vez que eu até tive uma crise, assim, com os meus pais, porque eu tava o meu celular, ele tinha um sininho, assim, que fazia barulho, né? E aí eu só fui ver que horas eram. Tava na cama dormindo, não conseguia dormir, fui ver que horas, era tipo 11 alguma coisa. Aí minha mãe já, o que você tava mexendo no celular? Vai dormir, que ela escutou. Aí eu, nossa, eu já comecei a gritar, eu falei, meu Deus, me deixa em paz, eu só tô vendo horário, não posso nem ver mais horário. Nossa, foi uma crise, assim, uma choradeira. E desde então, eles não me encheram mais o saco, depois disso. Porque acho que eles viram que eu surtei, assim, né? E aí, eles começaram a afrouxar um pouco mais. Mas era porque, como eu era a primeira filha mais velha, nunca tinha passado por isso, eles estavam mais, assim, controladores e queriam o melhor pra mim. Eu entendia isso, né? Mas nem sempre você ser rígido, assim, controlar e não confiar no filho vai ajudar. Então, eu queria confiança. Eu falo, vocês sabem que eu sou responsável, vocês sabem que eu sempre tirei nota boa e que se eu falei um negócio, eu vou tentar atingir, né, a expectativa ali. Então, eu quero que vocês acreditem e parem de cobrar tanto assim, né? Então, graças a Deus, no final deu certo. Desse voto de confiança, Exato. né? Porque realmente, às vezes, ser muito rígido assim também não ajuda. Você pressiona tanto que a cabeça fica tão cheia, você fica tão estressado que não consegue desempenhar bem também. E é um problema que está acontecendo muito na China, né? Tá tendo muitas crianças assim, porque os pais... Talvez agora eu não sei tanto, mas na minha época, assim, na China estava tendo muito isso de suicídio, crianças assim, né? Ou pessoas que estavam com problemas, assim, de social por conta da pressão dos pais, de querer passar numa faculdade, de ter um trabalho bom. Então, estava impactando muito isso, né? E aí, tanto que hoje em dia meus pais até são outras pessoas. Com a minha irmã, eu falo, gente... Cadê aqueles pais que eram assim, cobravam de mim e ficavam falando não podia voltar tarde e que na escola falavam que não podia namorar e que tinha que estudar muito e que, tinha que achar um emprego bom. E com a minha irmã é assim, não tá dando certo, troca de curso, você tá muito estressada, faz outra coisa que talvez seja mais Tinson, mais leve. Aí eu assim, quem são vocês? Por que vocês não foram assim comigo? Porque você era sempre com o filho mais velho, é aquele rigidez. O mais velho sempre tem mais sofre responsabilidade. mais o filho mais novo. Acho que de tanto que os pais veem que o mais velho acaba ficando estressado, de tanto responsabilidade, o mais novo acaba hoje relaxando um pouco mais. Sim, bem mais, assim. Aí fala, minha irmã
mimadinha, nem sabe o que passou. Claro que ela tem as dificuldades dela, acho que meus pais são bem protetores por conta disso, né, dela ser mais nova, tal, então... e o problema tem essa questão de comparação também, eles ficam comparando eu como eu tô com ela, e falam, por que você não faz assim a sua irmã? Então, é um lado que também não é muito bom, não é muito saudável, né? Cada um é cada um tem sua escolha, então, às vezes a pessoa é outra personalidade, é outro estilo de vida, então ficar comparando às vezes também não é bom para a própria pessoa ali, né? Eu acho que isso é muito dos pais orientais. Gostar muito de ficar comparando, principalmente com... Até quem é filho único tem que comparar com o primo, com o filho do amigo. Sim. Tipo, ele tem não sei o quê. Olha, ele tá trabalhando não sei aonde, conseguiu não sei o quê. O salário dele a vida dele é dele, não é minha. É verdade. Infelizmente, oriental tem isso, né? Querer São muito mais mostrar, rígidos e querem mostrar mais, assim. Então é difícil. Mas e a sua relação com a sua irmã, como é que é? Tem uma pequena diferença de idade, né? A gente tem 7 anos de diferença, na verdade, né? Nossa. Então, assim, foi bem difícil na época que eu era adolescente, na minha época de colegial. Então, quando eu tava prestando pra faculdade, e ela ainda tinha, sei lá, 11 anos, 10 anos. Então, assim, meu Deus, eu queria matar ela. Naquela época, assim, meu Deus, eu quero esganar essa garota, não aguento mais. Por que eu pedi uma irmã? Porque, na verdade, quem pediu a irmã fui eu, né? Quando eu era criança, assim, eu era muito sozinha. Então, quando eu tinha uns 6 anos, assim, eu falei, mãe, me dá uma irmã, tô muito sozinha, quero alguém pra brincar. Aí minha mãe, não quero outra filha, não. Você vai ficar sozinha. E meu pai, vai querer sim. Quem manda em casa é o pai, né? Falar, vai querer sim. E aí veio a minha irmã. Nossa. Só que aí, engraçado que a minha irmã nasceu, eu gostei e tal, cuidei. Só que é diferente, né? Ela nasce bebê, não nasce da minha idade. Sim. Então era um negócio que tinha um gap ali. Eu falei, não sei se eu fiz uma escolha certa. Tinha que ficar de babá dela, que meus pais trabalhavam, minha mãe tinha que abrir o restaurante dela, meu pai tinha um negócio dele. Então eu ficava muito cuidando, né? Então eu já trocava a fralda desde 7 anos, 8 anos de idade já. Eita. Já era responsabilidade nessa idade. Se arrepender não tem mais jeito não. Não dá pra devolver de volta. Não dá pra devolver, tinha que aceitar, né? Mas aí eu conheci minha melhor amiga, então era com essa amiga que a gente ficava brincando, assim, de teto, e ela era minha vizinha. Então era bom, que aí eu ficava cuidando da minha irmã, mas ficava também brincando com a minha vizinha. Então tava bom, assim. Deu pra levar tranquilo essa época. Deu. E aí foi um período difícil, né, por conta desse gap, assim, de idade. Até eu entrar na faculdade, acho que até... mais ou menos assim, quando ela tava já no fundamental, quase indo pro colegial, aí já as coisas ficaram bem tranquilas. Então, hoje em dia a gente conversa super tranquila, a gente se dá bem, ela pede conselhos, eu ajudo ela, às vezes eu tenho alguma dúvida, eu pergunto pra ela, a gente vai se ajudando. Então, hoje a gente tem uma relação muito boa. Que bom, né? São super amigas, né, sim, agora. Sim. E você puxa muito a orelha dela, ela apronta muito ainda. Bom, assim, ela é bem madura, assim, pra idade dela, então ela sempre foi bem responsável. Agora ela tá tendo umas ideias meio de jirico, assim, querendo soltar as frangas aí, pintar cabelo, fazer tatuagem. Ficou tipo assim, menina, resolveu, né, virar no girai ali. Assim, quero ver o papai e a mamãe. Então, assim, ó, vocês sabem como os pais são, hein? Se aparecer uma tatuagem, minha mãe vai pegar uma bucha e vai te raspar a perna. Mas acho que é fases, né? Só que hoje em dia a gente conversa muito, é bem tranquilo. Então, é bem. É ótimo pra ela ter uma referência em casa, né? Poder passar essas coisas que você já passou, que ela vai estar passando agora, né? São muito dos pais orientais, né? Que se você fazer uma tatuagem, chegar em casa, já era. Minha mãe falava isso, que horrível esse negócio, você chegar, o panipate, ó. Eu assim, não vai ter. Eu falei, será que eu faço uma escondida? Já tive muitos esses pensamentos intrusivos. Será que eu vou fazer uma escondida de minha mãe? Nunca vai ver. Só que aí eu falei, passou. Mas você tem tatuagem? Não tenho. Tem Porque vontade? Pra mim, eu tenho vontade, mas pra mim tem que ter um significado, né? Sim, um símbolo, não é só por fazer, pintar. Sim. Então eu quero um negócio realmente que me represente. Então eu faria alguma coisa relacionada à dança, ou à viagem, né? Ou alguma coisa relacionada à cultura chinesa. Mas como eu não tenho algo que ainda me veio à mente, assim, tipo, nossa, é isso? Deixei em stand-by. A tatuagem é pra sempre, né? Tem que Exato. pensar direitinho. A gente conversa direto, a gente sempre fala, cara, a gente quer fazer, mas vamos fazer o quê? O que a gente não vai se arrepender? Tipo, sim, esse negócio tem que pensar bem. Tenho muita vontade de fechar o braço. Vou fechar com o quê? Fechar um monte de coisa, assim, de elementos chineses. Realmente, eu acho que a ideia é meio difícil. Cara, o que fazer? Que nem você ama a dança.
Então você já imagina que é algo com a dança. Mas É. o que da dança? Porque tem muitas coisas. Exato. Eu vou escrever a palavra, eu vou fazer uma menina dançando, eu vou fazer o quê ali, né? Então, Fazer um leque, de repente, né? então eu teria que pensar, assim, em juntar as coisas que eu gosto. Mas sempre uma ideia que vai e vem, né? Eu quero, mas eu faço. Eu falo, eu Sim, quero, mas eu faço. é sempre assim. A gente também pensa muito. Sempre que quer fazer e depois desiste. Tipo, o que vai fazer? Acho que essa é a questão, né? Tipo, é muito difícil definir. Mas tem teve convidado aqui que chegou falando assim, cara, os pais pegavam muito no pé também por causa de tatuagem, essas coisas. Mas quando fez, chegou em casa, a mãe ficou, né, até surpresa, Tranquila. foi tranquila, passou. Eu acho que é muito de falar, assim, eles falam, mas aí depois vê assim, e fala, tá bom, é isso. A vida é dela. Chega uma hora que eles já estão assim, faz o que você quiser da sua vida, você que paga suas contas, né? Não quero mais saber. Sim. Chupar um draminho. Falar também, se arrepender também é com a pessoa. Igual eu lembro uma história quando eu fui furar minha orelha pela primeira vez. Eu furei velha. Eu furei, acho que eu tinha uns 16 anos, 15, 16 anos, né? E aí, minha mãe não tem furo nem nada. Ela tem um pouco de medo, porque ela acha que com trauma quando na China, você não tem um negócio de uma máquina de furar. Na época era bem caseiro, né? Aí tinha que usar um negócio de bambu pra não inflamar. E aí a minha mãe, ela viu a irmã dela furando a orelha e aí inchou, Nossa. teve uma inflamação, tal. A minha mãe ficou traumatizada, nunca quis saber de furo de orelha. Aí quando eu falei, mãe, posso furar minha orelha? Aí ela falou, não, pra que isso? A sua tia fez, ficou com a orelha inchada, quase perdeu a orelha, não sei o quê. aquele drama, né? Aham. Aí eu falei, não, aí quando eu fiz 15 anos, eu falei, mãe, quero furar a orelha, eu tô aqui na farmácia, tá? Posso furar? Ela, se você perder a orelha, a culpa é sua, não quero nem saber. Mas aí eu furei e não deu nada, assim, eu falei, calma, mãe, estamos em outra época, já tá em Sim. outra história, tá tudo certo. Você furou com pistola, né? Com a pistolinha. Sim, hoje em dia Mas é tranquilo. bem Eu mais até fiz um tranquilo. segundo furo, nem sei se ela sabe que eu tenho, mas eu fiz também. Tá Ainda. tudo certo, não cheguei a perder nenhuma orelha. Mas fala aí, Tânia, você chegou a ajudar seus pais quando era criança? Ou só estudou e fez dança só? Eu só estudava e fazia dança, mas assim, eu lembro que na época que a minha mãe tinha uma lanchonete, eu até ajudava, assim, né? Tanto que todos os clientes me conheciam lá, assim, eu ajudava um pouquinho, mas não foi uma coisa que eu precisava ficar lá. Eles sempre priorizaram muito o estudo. Que Então, bom, né? no meu lado, ele falava, não, quero que você estude, que você tenha um outro caminho, que você, né, possa focar nisso, que é o que a gente quer, trabalhar, deixa que a gente faz. Eu sei que tem muitos chineses que os pais ainda priorizam muito que os filhos trabalhem. Que nem nosso caso aqui. Eles ficam assim, não, eu quero que você trabalhe. Claro que, assim, não tem certo ou errado. É muito Sim. aquela pessoa. Tem gente que fala, eu não quero estudar, quero só trabalhar. E é muito melhor, porque a pessoa, às vezes, não serve para estudar mesmo. E ela serve muito mais para trabalhar. Teve muito sucesso trabalhando e nem estudou. Tá tudo bem. Só que muitos chineses ainda acham isso, mas eu entendo que você pode trabalhar muito bem, mas se você estuda e depois trabalha, você consegue aplicar, você às vezes tem muito mais sucesso do que poderia ter se você só trabalhasse sem estudar. Sim, tem mais opção, né? Com certeza. Exato. Com certeza. Mas também tem aquela, né? Tem muita gente que vai, estuda, sai, ganha um salário muito menor do que a pessoa vai, continua e abre uma loja. Então, Exato. essas coisas... Depende muito do que você trabalha também, né? Então, claro. Só que nada impede de, tipo, você estudar e você trabalhar um pouco. Então, na época que eu estudava, eu fazia isso, né? Eu estagiava, eu trabalhava, então tentava conciliar. Mas sempre minha priorização foi o estudo até eu terminar de estudar, né? Depois eu só trabalhei. E meus pais sempre foram assim, sempre incentivaram muito o estudo pra gente. Eu entendo que muitos chineses na minha idade, assim, na época, era sempre, não, vai trabalhar direto, já vai abrir loja, ajudar a família. E eu entendo, é bom, mas por outro lado é meio limitado a questão. A pessoa não sabe muito... Até hoje as pessoas não sabem falar muito bem o português. Sim, tem muito isso. Só anda com o chinês, então fica muito preso ali, né? Não consegue crescer mais. E por conta dessa limitação do idioma, né? Acaba na zona de conforto ali, né? Só se comunica com o chinês, tá tudo ok, tá bem. E é muito de cada um, não vou julgar. Sim. A pessoa gosta desse estilo de vida, desse tipo, então tá tudo bem. Mas às vezes se a pessoa quer algo mais e não busca estudar, não busca melhorar o idioma, ela não vai conseguir sair muito dessa bolha, Tem né? gente que tem a oportunidade de aprender, mas não quer. É aquilo. Verdade. Isso. Que nem a gente conhecia umas pessoas aí, orientais, né, chinês. Preferem não ir pra escola e só trabalhar. E diferente do nosso caso. Nosso caso estudava meio período e ajudava nossos pais, né?
É mais Era por dia a necessidade, né? Acho que Sim. se nossos pais pudessem, não deixaria a gente trabalhar tanto quanto a gente trabalhou. A Sim. gente queria que a gente só estudasse também. Aham. Mas acho que é tudo questão de necessidade de cada um, Exato, né? é. No nosso caso, acho que foi mais questão que precisava, né? É difícil. Principalmente se tem loja e tal, né? É que meus pais nunca tiveram loja, então mesmo se eu quisesse ajudar, não conseguiria muito, assim. Sim. Meu pai trabalha com importação, exportação, então são muito mais, assim, coisas que eu não tinha como ajudar muito, né? Se fosse loja, assim, que nem minha mãe quando tinha restaurante, eu até conseguia ajudar. Mas depois ela fechou e ficou só dedicada a cuidar de casa também, cuidar da da minha irmã, cuidar de mim, porque a minha irmã ainda era pequena, né? Então ela precisava de alguém que ficava próximo, e aí eu começava a estudar praticamente o dia inteiro, então não tinha mais como eu cuidar da minha irmã, então minha mãe tinha que cuidar. Então são escolhas do que dá certo ali em casa, né? É o bom que te deu essa oportunidade de você focar no que você queria, além dos estudos e na sua dança, entre outras coisas, né? É. E além de mandarim, você fala alguma outra língua? Mandarim em português, claro. Eu falo mandarim, português, eu falo inglês e agora eu tô aprimorando mais o meu espanhol, que acho que é intermediário, assim. E acho que é isso. E aí, francês, aprendi, tipo assim, bem pouquinho, mas hoje em dia eu já esqueci. Eu aprendi, tipo, era 7 anos atrás, foi em 2017. Então faz uns 7 anos atrás, quando eu fiz um intercâmbio pra França. Mas aí agora já não sei mais nada. Você ficou quanto tempo na França? Fiquei 6 meses. Fiz intercâmbio de estudo, né? Por conta da faculdade, eu ganhei uma bolsa. Aí fiquei lá 6 meses. E, Você morava na família da pessoa ou na faculdade mesmo? na faculdade. Eu tinha no caso, era uma faculdade de negócios, né? E aí eles tinham um alojamento para os estudantes. Ah, que legal. Aí eu fiquei no alojamento, assim. Então foi bem interessante, bem legal de ver, abrir meus olhos, assim, conhecer outras culturas. Eu sempre gostei muito de viajar. Então, além de dança, outra coisa que eu amo muito é viagens. Então, tô sempre viajando, conhecendo lugar novo quando dá, fazendo coisas diferentes, né? Você conseguiu conhecer a Torre Eiffel? Todo mundo que vai pra França tem que ir lá, né? Eu ficava mais no sul da França, né? Que é como se fosse a parte litorânea, ali em Marseille. E ele é como se fosse a Riviera Francesa, assim, era bem gostoso. O clima era muito parecido com o Brasil, então me dei bem lá. A França, eu preciso voltar lá, porque eu tive uma impressão um pouco ruim. Tipo, eu fui no inverno, então já não é muito bonito, é tudo muito frio. Fica meio que mais sujo ainda as coisas, parece, né? Uma cidade mais suja, mais antiga. Mas eu acho que eu preciso mudar a minha visão para ir talvez num período melhor, talvez uma primavera, um verão, que talvez seja melhor. Que eu fui assim, parecia tudo estava em construção, parecia uma coisa meio Silent Hill, assim, assustador. Aí eu falei, gente, não tá dando essa cidade, acho que preciso voltar a outra época. Subi na Torre Eiffel, tudo nublado, não consegui ver nada. Tipo assim, a maior decepção, eu falei, subi aqui pra nada, não via só nuvens atrás de nuvens, assim. Aquela expectativa, né? Expectativa e realidade, perrengue chique, entendeu? É chique. E deixa eu te perguntar, nesses 6 meses aí de intercâmbio, você conseguiu encontrar muitas pessoas orientais na França ou era mais difícil? Lá tem Tia Natal. Tem, assim, mas assim, engraçado que na Europa, principalmente França, Espanha, tem muito chinês, muito. Tanto que quando você vai pra Europa, eles não falam, Japan, que nem aqui no Brasil, que Japa. Lá é tipo assim, China, eles já sabem. E você não é, mas eles falam que você é, porque assim, vai muito chinês lá. Tanto que no ano que eu fiz intercâmbio lá pra França, acho que era um total 300 intercambistas, metade era chinês. Nossa. Eita. Metade eram chineses, assim. E engraçado que os chineses, eles são muito fechados, né? Então, assim, eu só via eles nas aulas e sumiam. Eu tentava ver se eu fazia amizade, sumia. Eu falava, gente, parece rato. Tipo assim, eu tentava fazer amizade, mas eu olhava pro lado, eles já não estavam mais ali. Eu falava, ele se esconde. E como eu era, assim, mais abrasileirada, né? Eu ficava muito com o pessoal de lá, né? Conversava com outros intercambistas de outros países e tal. E aí, os chineses, eu conheci só uma chinesa, que eu fiz amizade, e uma taiwanesa. Então, as duas, e elas eram um pouco mais mente aberta, assim, né? Gostava de interagir com outras pessoas. O resto era assim, ia pra cozinha, cozinhava a comida deles, voltavam pro quarto pra comer. Era assim. Eu não conseguia nem conversar, assim, interagir. Nossa, tem até a cozinha lá? Tinha, pra Aí gente você tem usar. que cozinhar sozinha. Isso.
Então, já pensei já que tinha que me virar tinha pra refeitório cozinhar. lá. Não tinha, né, refeitório. Até tinha um refeitório, assim, mas no dia a dia a gente comia dentro do alojamento mesmo. Aí cada um cozinhava. E era legal, porque a gente se juntava todo mundo. Aí, hoje vamos fazer panqueca. Então todo mundo sentava, fazia panqueca junto. Só que os chineses, óbvio, faziam a deles, assim. Cozinhavam deles e sumiam. Eu falava, gente... Você fazia mais comida chinesa ou brasileira? Misturado. Em casa a gente come misturado bastante, assim. Eu gosto das duas comidas, tanto brasileira quanto a chinesa. Então, dependia muito do que tava com vontade ali, aí eu fazia. E tinha alguma comida ali na França que você gostou muito ali? Cara, De diferente, assim? pior que assim, tinha um prato lá que eles chamavam que era bem típico da cidade, assim, que era bouillabaisse, que eles chamavam, que era uma mistura de peixe com vegetais e tal, mas eu não achei mais ou menos, assim. Eu acho que a comida brasileira é muito rica, viu, comparado, assim, com... A brasileira e a chinesa, acho que são umas das mais ricas, e, tipo, nem tinha comparação. Comida europeia, assim, não tinha muito arroz na base, parecia que, sei lá, faltava alguma coisa, era uma comida, tipo... Não sei, ou era só carne, pão, massa, mas faltavam uns negócios a mais, assim, que a gente vê que nem aqui comida brasileira tem muita combinação, muita coisa, comida chinesa também. Então, aí que abriu minha mente quando eu fui pra Europa e fui pra fora, eu falei, cara, o Brasil realmente é muito bom nessa questão de pessoas, né, cultural, como elas são abertas, calorosas, a comida, o clima é muito bom. Mas a questão é a parte da segurança, né? Uma coisa diferente que lá, realmente, eu me sentia bem mais segura. Mesmo na cidade, que eles falavam, não, essa cidade é muito perigosa, toma cuidado. Eu falo assim, eu vim de São Paulo, então eu vim do Brasil, fica tranquila. Então, era bem tranquilo nesse sentido, assim, comparando, né? E questão de educação também, a gente fala... Eu ia lá e eu não achava a educação de lá melhor do que a do brasileira. Então, assim, comparando, eu falo, cara, do Brasil é muito bom. Só que as pessoas não sabem, muitas vezes, aproveitar. Lá, as pessoas, elas têm muito mais essa troca, esse intercâmbio. Por isso que eles são muito bons em falar, em ter contato ali, né? Mas o nível de educação da própria escola mesmo, a faculdade, não era tão melhor quanto a do que eu tinha no Brasil, assim. Nossa, é muito legal você compartilhar, porque as pessoas acham que a Europa é tudo top de linha, é tudo melhor nas coisas e não necessariamente. É a forma como você usa aquilo, né, eu acho. Claro que eu não estava na escola, na universidade top de linha, mas, assim, comparativamente, não deixava de ser melhor, escola, assim. né? Então, realmente, eu acho que muito mais as pessoas que estavam lá, assim, né? Sim. Não, e falando da culinária, né? Porque assim, quando a gente fala de culinária francesa, né? Tem aquele escargot, isso e aquilo, a gente já imagina um luxo de comida e pelo visto não é tão assim, né? É um luxo que, assim, não é uma coisa que dá pra comer todo dia, sabe? Tipo, é uma comida luxuosa, é gostosa, saborear ali, nossa, muito bom. Eu lembro até de um prato que eu comi, que era basicamente um carne ao vinho. Eu comi lá, falei, nossa, uma das melhores carnes ao vinho. E ela é aquele tipo que era bem vermelho. E eu não sou muito de comer carne que vai sangrando, assim, vaca mugindo, né? Sim. Mas aquela tava muito bem feita. Eu falei, nossa, bem gostoso e tal. Mas era aquilo, não era um negócio muito diferente. Só que era muito bem feito. E aí eu falei, foi o almoço mais caro que eu gastei aqui na Europa. Tipo assim, na época, sei lá, 25 euros dava 100 reais, assim, né? Eu falei, nossa, é o almoço mais caro. Na época, estudante, né? Tava muito caro esse almoço. Lá acho que os pratos seletos são muito bons, mas acho que comida do dia a dia não tem comparação com a comida daqui e da China, né? Acho que exato. são do dia a dia, tem muita variedade e uma qualidade absurda. Com certeza. E Tânia, eu vi que você gosta de viajar, né? Você viaja bastante. Teve um lugar que te marcou muito, assim? Lugar preferido? Deixa eu ver, um lugar Tem bastante. preferido. Viajou muito. Então, eu lembro que eu fui pra China. A China foi um dos mais marcantes, assim, porque acho que foi a minha primeira internacional, né? Então, a China eu gostei muito. Só que eu quero voltar lá pra ver agora de novo com outros olhos, depois de quase 7 anos sem ir. Nossa, mudou Já bastante. Já mudou muito, Mudou muito. Então, eu quero ver como que tá hoje, né? Mas, assim, tirando a China, eu acho que talvez... México tá sendo um país que eu tô gostando muito de visitar e que não tava muito na minha mente, assim, eu vou pro México um dia. Como eu tô a trabalho indo lá, eu tô aproveitando e viajando em alguns pontos.
E tá realmente me surpreendendo muito, assim, as belezas que tem lá no México. Isso foi recente, não? Agora há pouco. Esse Sim. dia foi pro México. Eu tô indo e voltando, assim, já fui algumas vezes, umas 3, 4 vezes. E aí sempre eu tento ir pra alguma cidade diferente. Então, eu já vi pirâmides maias lá, bem legal. Eu já vi, tipo, um negócio que eles chamam de cenotes, que é como se fosse lagoas debaixo da terra, assim. É como se fosse um buraco que aí tem lagoa que você pode nadar, muito bonito. E aí tem o normal, né, que é o Cancún, tal, que as pessoas sempre falam, que é muito bonito. E aí, recentemente, eu fui para um lugar que é a Califórnia do México. Não é a Califórnia dos Estados Unidos, né? É a Califórnia do México. E aí, lá, agora tá na temporada de baleias. E aí, vi baleia jubarte lá. Foi muito legal, muito diferente. Você até postou, né? Um vídeo então, mostrando, assim, foi. Baleia, golfinho. E esses dias que engoliram um cara, você viu? E a baleia engoliu ele e cuspiu, né? Ainda bem que cuspiu. Baleia pequenininha, né? Meu pai filmou tudo. Achei que era um peixinho ali e falou, opa! Mas o sabor tá diferente, acho que não é um peixe. Mas imagina é bem legal. O desespero que ele ficou, você é doido. Eu voltei à vida. Mas que bacana, né? E você ficou onde lá na China quando você foi? Você lembra? Eu fui é que eu já fui pra Pequim, já fui pra Cidade Xangai. Proibida. Cidade Proibida e tal. Então eu já Muralha fui da China, já foi? Já. E geralmente eu fico nas cidades dos meus pais mesmo, né? Que é Guangzhou. Guangzhou. Só que quando eu tava lá na China, uma das primeiras vezes que acho que foi a segunda vez que eu fui por causa de um programa de intercâmbio cultural da China. Os chineses têm muito isso, né? De fomentar o intercâmbio cultural, principalmente para descendentes de chineses. Então, para mostrar como que é a China. Então, eu lembro que, na época, o governo patrocinou toda a viagem. Nossa. A gente só tinha que pagar a passagem de avião. Então, eu paguei a passagem, chegou lá, eram 15 dias de viagem, 10, 15 dias. A gente ficava por Pequim e depois descia para uma outra cidade que era... acho que Xiamen. Que é, tipo, tem uma parte do chá, que é um vilarejo do chá. Então, eu lembro que foi muito marcante para mim, porque em Pequim a gente visitou a Muralha da China, a Cidade Proibida, Templo do Heaven, né, dos céus ali, e aí tinha o parque, enfim, tinha várias coisas que a gente foi vendo, museus. E aí a gente pegou um trem noturno de 10 horas, uma coisa, a gente foi dormindo num trem. Primeira vez que eu tinha pegado um trem que você vai dormindo. Que é cama, né? Que é cama, sim. Aí eu falei, muito diferente. Peguei esse trem cama, que na época, 10 anos atrás já existia, né? Sim. E aí foi dormindo, cheguei nessa outra cidade que era um vilarejo de chá. Então, aí você vê tudo contraste, né? Que na época Pequim já era considerada uma cidade mais nova, atual, versus esse vilarejo que era tudo muito assim, lâmpadas, velas, né? Mais antigas. Várias senhorinhas ali secando chá, ervas, assim, né? Só que uma coisa que também brilhou muitos olhos foi uma apresentação de dança, um show, um espetáculo que teve que é dessa vila, que é um palco 360. Então, assim, a gente ficava sentado na plateia e a plateia, ela girava. Nossa, e aí você legal. tinha um palco 360. E aí cada canto era um tipo de dança que eles estavam fazendo. Era um teatro que eles faziam. A história do chá, da vila e tal, né? E aí era legal isso, porque aí fazia uma cena de entrada, tava na casa ali, tal, no vilarejo. Aí mudava, era outro cenário. Aí mudava, você tava no campo. E assim, foi um dos maiores espetáculos, que tinha acho que mais de 1000 pessoas envolvidas. É muito grande. Muito show de luzes, fumaça. Eu ficava pensando, como é que eles conseguem fazer isso? E eles já estavam fazendo isso em 2015, foi quando eu vi isso. Nossa, que legal, né? Deve ser desde a época dos nossos pais já fazer isso. É fascinante, com certeza. Era muito bonito. E eu ficava assim, gente, quando eu vi o palco girando assim, a gente mexendo, eu falei, meu Deus, que é isso? Aí girava, eles escurecia tudo e só ficava focando nessa cena. Não esperava, né? Não esperava, tipo, foi bem legal. E quando você quer voltar pra China? Tem alguma cidade assim que você quer ir muito? Sim, eu quero ir agora. Eu vou pra Chongqing, com certeza. É uma cidade hypada, né? Meia, né? Futurística e antiga ao mesmo sim. tempo. Quero ir pra Zhangjiajie, que é aquele do Avatar, que é das montanhas, assim. Sim. As montanhas do Avatar. Sim. Então, lá eu tenho um vilarejo, uma vila só dessa cidade, eu quero ir muito.
Se der, não sei se vai dar a terracota, que é onde tem o exército ali, né? Terracota, nossa. Acho que esses 3 principais, assim, que eu queria muito ir. Então você também, pelo visto, gosta dessa questão da dinastia, né? Uma coisa mais antiga. Sim. Porque tem tudo a ver com a dança, né? Exato. Sim, Traz sim. muita cultura, remete muito a isso. Nossa, mas né? esse do terracota é meu sonho também, ver aqueles milhares de soldados. Cara, Deve ser muito... fascinante. Com certeza. Quando você tava no show, você queria participar ali, dançar já? Eu fiquei imaginando quão trabalhoso deve ser, né? Porque eu, como já dançava, eu sei como esses ensaios são bem cansativos. Sim. E eles eram muito sincronizados. Era tipo assim, sincronizar 200 pessoas pra dançar a mesma coisa é muito difícil. Nossa, 200 pessoas. Era assim, cada cena eram umas 200, 300 pessoas dançando juntos. Você falou que é participação grande, quase né? 1000 pessoas. É, muita participação coisa. Foi quase 1000 muita gente. Eu pessoas. ficava Muito- tipo assim... E aí depois eu vi uns vídeos no próprio WeChat, que é o de aplicativo dos chineses, né? Eles mostrando como que eram os ensaios dele. Então eles ficavam todo dia, o dia inteiro ensaiando lá. E era assim, bem Hanshinko, né? Tipo, fazendo esses verdade. ensaios, assim. E muito sincronizados e bem bonito. Não, legal que você comentou de WeChat, né? O WeChat é como se fosse o WhatsApp, Instagram, PayPal, tudo junto, né? Aplicativo que os chineses têm tudo Não, lá. é de tudo mesmo. Até se quiser até relacionamento, até dá. Porque tem uma função que é o Yao Yao, né? Que é tipo O você agitar. chacoalha, agitar, e aí você acha outras pessoas ali que você não conhece pra tentar adicionar, né? Mas é meio estranho, suspeito. Não, mas não, até legal ela comentar isso, que eu até tinha esquecido. Pô, quando eu comecei a usar o WeChat, eu vi isso, eu falei, cara, o que é isso? Aí eu fui agitar, aí aparece uma pessoa 13 mil, não sei o que, quilômetros da... Cara, mas Eu acho que a pessoa agitando na mesma hora. eu acho que Aí ele seleciona de aparece. toda a parte do mundo que usa o WeChat. Eu falei, cara, que doideira. Agora eu não sei ainda como que funciona, mas eu lembro que lá atrás até eu via essa funcionalidade, ok, mas agora hoje em dia eu tenho medo, né? Vai que tem algum golpe aí, uma pessoa querendo falar pra eu investir num Bitcoin. Tome cuidado, viu? Se tiver algum carinha bonito ali com uma foto de um coreano pedindo pra você investir em Bitcoin, não acredite. É golpe. Nossa, a gente tá cheio de golpe difícil. mesmo. Tá cheio de golpe Assim, mesmo. e o WeChat é uma coisa que você usa muito também? Uso bastante. Pelo menos pra falar, assim, com o pessoal da dança, né? A gente usa tudo o WeChat. Então, é porque como é comunidade chinesa, eles usam muito. Então, com minha tia, até com meus pais, assim, a gente usa bastante o WeChat. Mas, com certeza, não é a minha número 1 rede social, assim, né? Tipo, eu apareço lá de vez em nunca, só pra falar que eu tô viva, né? Mas como você acha que a funcionalidade dele é boa? Eu gosto, mas o único problema é que eu não sei se talvez por conta de restrição ou porque a gente tá muito longe da China, eu sinto que ele demora pra carregar muitas coisas, né? Você demora verdade, muito mesmo. Demora demora bastante. Eu não sei se é questão de dados, né? Que a China às vezes tenta conter algumas coisas e aí demora pra carregar. Mas é muito completo. Eu fico vendo sempre aqueles vídeos como se fosse o Reels dos chineses, né? E eles postam várias coisas. E é bem diferente o conteúdo dos chineses com o ocidental. Sim, É sim. muito mais conteúdo educativo, conteúdo que explica, que ensina, ou curiosidade. Tem umas fofocas ali também, assim, mas é bem diferente o conteúdo. Eu vejo muito comida também, Comida, né? A pessoa eles ensina cozinham bastante. muito. Aham. Todo tipo de prato, né? Aí você fica com vontade. Fala, olha, isso aqui eu vou salvar pra aprender a Sim, fazer. sim. Só fica na lista, nunca faz, mas tá salvo. Salva. Só pra Nossa. fazer depois. Não, Falando da comida, Tânia, você gosta de pimenta? Gosto bastante, mas já teve uma época que eu não gostei, né? Assim, que eu não gostava. Que meus pais, eles são da cidade de Guangzhou, que é uma cidade litorânea. E aí lá é muito mais frutos do mar, é tinta, então é um negócio mais suave, sem muito temperos menos fortes. tempero. Diferente do norte, porque é mais o sul isso, né? Sim. Então o norte é muito assim, pimenta, tempero. Bastante pimenta. É. Agora os meus pais é tipo assim, tudo muito leve. Então desde pequena eu comi coisa quase nada apimentada. Então, a minha primeira experiência na China, quando eu fui pra Foi um Pequim, sufoco. Nossa, imagina, era verão, quase 40 graus, assim. Nossa. Aí eu indo comer, tudo apimentado, tudo calor. Que não tinha muito ar-condicionado, assim, era tudo quente. Aí até um simples comidinha tinha pimenta. Eu falava, gente, mas você não falou que era sem pimenta? Aí ele falava, mas é sem pimenta. Aí eu comia, mas não é. Tá apimentado esse negócio? Eu falo, essa língua tem problema. E ele já nem sente mais. Fala, isso aí nem tem mais pimenta, já não é nada. Então, né, que esses molhos da China, a base tem um pouquinho de pimenta. Sim. Então, até quando você não pede pra acrescentar pimenta, já tem pimenta. tem pimenta. Exato. Eu lembro que eu sofria muito, aí eu ficava com a boca inchada, assim, parecia Angelina Jolie, gente, eu sou chinesa, porque era muito apimentado. E eu não tava acostumada. Aí era eu,
mais um grupo de chineses abrasileirados que fomos nessa viagem, assim, que foi o governo que levou a gente. E a gente sofrendo, assim, 10 pessoas ali suando e sofrendo. Gente, não tem um negócio sem a pimenta? Aí comia ali, pimenta, coca, me vê coca, e qualquer refrigerante. Aí chegava quente, né? Tipo Como assim, gente, aí a gente falava assim, 40 graus, como é que a coca não tá gelada? Aí ele pedia gelo, aí eu falei assim, ó, não tem gelo aqui. Como não tem gelo? Aí traz um balde de gelo aqui pra gente, por favor, pelo amor de Deus. Aí eles tentavam trazer um baldezinho assim de gelo, porque senão não dá. A coca quente é triste, né? É triste. Não dá, não até, desce. É até legal falar isso, porque assim, aqui alguns restaurantes aqui do Brasil mesmo, você pode ver, se é um restaurante chinês assim, um pouquinho mais tradicional, você pede coca com copo, gelo e limão. Vai te mandar só o copo. Não tem gelo, não. A bebida vem quente também. Exatamente. Ou no máximo refrigerada naquela geladeirinha que deixa ele em temperatura ambiente. Exato. Sim. E, cara, pra gente, a gente não consegue, né? A gente tem que tomar com gelo e limão. Acho que coca combina perfeitamente. Não, mas é isso aí. E teve um lugar que eu lembro até que a gente pediu um gelo, a pessoa falava que nem gelo tinha. Eu falava, gente, como é que vocês não têm gelo nesse restaurante? E assim, era muito quente, todo mundo suando e sofrendo com aquele negócio. Então era pimenta, bebida quente, sem gelo. Falei, gente, muito sofrido. Não, cerveja quente, mingau quente em dia muito Era quente. chá. Não, aí eles traziam o quê? Chá quente. Chá A gente falava, quente. gente, 40 Pode graus. ser 40 Eu graus. tomando chá quente. Eu não sei quem tá mais quente, eu ou o chá, né? Então, Mas eu acho que isso também tem muito a ver, tipo, do costume. Se você parar pra pensar aqui no frio, eu particularmente, tá frio, eu vou querer tomar coca com gelo e limão do mesmo jeito. Com certeza. É verdade. Né? Então, é muito cultural. Lá eu acho que meio que é isso também. Tipo, tá calor? Vou continuar tomando do mesmo jeito como eu sempre tomo. Isso é verdade. Coca quente, cerveja quente. É que é tudo muito quente. é negócio de medicina chinesa, né? Que eles Sim. falam que tem que manter o corpo aquecido. Então, você ingerir um negócio gelado, você tá meio que esfriando o interior, sendo que afora do seu corpo é uma temperatura que tá diferente. E aí, por isso que as pessoas ficam mais fácil doentes e tudo mais. Então, eles falam que você tem que aquecer internamente e manter equilíbrio da temperatura do seu corpo, né? Tanto interna quanto externa. Então, por isso que eles falam, é bom tomar coisa quente no calor. Porque aí você equipara sua temperatura. Aí pode ser que você não fique com tanto calor. Porque às vezes se você tá muito gelado dentro e fora tá muito quente, você começa a ficar assim, suando e baforido, né? Então eles falam isso. Dá um Por choque esse lado, térmico no corpo. É, Não, mas lá na China você vê, né? Toda casa tem uma chaleira elétrica. sim. Então é Casa, costume, meu pai é cultural. Não, vive. até aqui, né? Quem é Não, da aqui o família chinês oriental. tem que comprar uma chaleira elétrica. Sim. Toma chá quente, água quente. Água morna, né? Não, e é muito assim, né? Tá doente, minha mãe, toma água quente. Caixei, Toma chá. caixei. Caixei. Tá com gripe? Caixei. Tá com tosse? Caixei. Quebrou a perna? Caixei. É tipo o Cris, todo mundo tem o Cris com xarope. Chinês, água quente e chá. Tipo isso. Assim, e continuar falando de culinária, né? E dentro de casa? É muito comida chinesa, equilibrado? Como é que é? Seus pais? Meio a meio. Assim, acho que meus pais, eles só comem comida chinesa, na verdade, né? Só que minha mãe, alguns pratos brasileiros, ela até gosta, então ela faz. E aí, eu como os dois, só que a minha irmã, ela é muito mais abrasileirada. Então, por isso tem que ter um cardápio ali brasileiro pra ela. Arroz, feijão e fritas. Tem que ter um arroz, um feijão, um bife, senão ela fica assim, não tem nada pra comer, mãe. Ela fica assim, não tem comida que eu gosto aqui. Você já é equilibrado, né? Pode ser um tidafantier, pode ser um Sim. arroz, feijão e fritas. E aí, por exemplo, frutos do mar, meus pais amam. Então, uma coisa que sempre tem em casa é peixe, é camarão, é lula, siri, enfim, esses pratos. Tudo que é frutos do mar, meus pais gostam. A minha irmã já é mais fresca. Ela fala, não gosto muito não. Tem que estar assim, fritinho, tem que estar com bastante molho. Aí ela gosta. Mas ela já não é muito fã de frutos do mar, assim, né? Diferente, se você me vê um salmão, um sushi, aí ok, aí ela come, né? Ela tá bem abrasileirada mesmo. É bem brasileira. Se tiver um sushi com cream cheese ali, então, nossa, aí ela adora. Mas na questão de culinária sua, assim, você faz alguma coisa? Você gosta de cozinhar? Eu gosto de cozinhar, mas não é um negócio assim que eu falo, sou expert. Já fui melhor antes, já cozinhava mais antes, mas hoje em dia não tenho muito tempo pra isso. Mas eu gosto muito particularmente, assim, de gastronomia no geral. Então, eu gosto de ir em restaurante, comer todo tipo de comida. Adoro comida coreana, comida japonesa, chinesa. Então, eu gosto bastante. Mas eu fazer mesmo, já não sou muito, assim, fã de fazer, porque dá muito trabalho. Então, eu tenho que estar assim, hoje eu quero cozinhar. Aí eu vou lá e faço, tal. Então, tudo bem. Mas se eu tô na correria do dia a dia e pedir pra cozinhar, eu falo, eu não quero. Qualquer coisa, o que sobrou ali de ontem do jantar? Tem alguma coisa? Eu como as sobras.
Aí depois vai ter que limpar, né? Então é Dá todo um muito processo. trabalho, dá muito verdade. trabalho. Dá trabalho mesmo. Não, dá pra imaginar, né? Que você não tem tempo pra nada. Ó. Você é influencer, trabalha na Nubank, dança, dá aula de dança. Pois é. E, cara, é muita coisa. E fala, quando você tem um tempo livre, que eu acho que quase nunca tem, o que você gosta de fazer? Olha, confesso que eu gosto bastante, assim, de sair, assim, pra passear, fazer coisas diferentes. Então, sempre que eu não tenho alguma experiência diferente, assim, eu gosto de ir pra fazer, né? Então, sei lá, ver alguma exposição que tá tendo, algum museu. Acho que agora eu quero tentar ver um negócio de fazer cerâmica, que é aquele negócio que você faz, né, de cerâmica, assim. Então, coisas que tem, assim, eu acabo pegando pra ir, ou pra conhecer mesmo um restaurante diferente, lugares que estão abrindo, eu gosto de visitar também. E aí, tirando isso, eu também gosto do meu tempo de fazer nada. É uma maravilha quando eu fico em casa e falando, hoje eu vou só ficar em casa, na cama, vendo meu Netflix, vendo meu dorama chinês, vou ver isso, só isso. Tem algum dorama favorito assim? Principalmente chinês. Cara, tem um chinês que eu gostava muito, que é da infância, assim, que é aquele Sun Wukong. Essa é uma tradição. É tipo assim, né? Que é o macaco, o rei macaco. Rei Isso macaco. aí Sim, é a essa infância é. dos chineses. Eu tenho em casa até os CDs, assim, na época Nossa. que a gente via no DVD ali, né? Tinha todo o álbum com CDzinhos, eu ficava eu, minha irmã, minha família toda, a gente colocava o CD e ficava assistindo, assim. Então foi muito a minha infância. Son Kong, cara, acho que é Acho a que maior todos- referência, assim, de desenho, assim, na China, né? Tanto que agora tá muito famoso aquele Nata, que é Não, já é, meu, o acabou filme de sair, que saiu né? o filme O 2. Então eu quero assistir também. Vamos esperar vir aqui pro Brasil pra eu assistir também. Mas falam que foi, né, mestre. Foi um sucesso, né? Bilheteria que até ultrapassou o Divertidamente 2. Nossa, e o Nossa. Divertidamente 2, Dois eu acho que foi, foi de é. animação, mas... Sim, ele falou Uma que bilheteria. até superou, assim. Caramba. Então, vamos ver. Mas eu acho que, assim, o Sun Kong era um que eu gostava muito. Madrugaga. Madrugaga eu tinha também. Eu assisti também esse. Meus pais Esse é tinham clássico. tinha Que é a DVD. época Claro. dos palácios. Assim. Sim, Então foi aí sim. que eu comecei a ver e ficar tipo assim, meu Deus, que legal. Nossa, é que a arquitetura em si é algo surreal. A arquitetura chinesa antiga. Muito bonito. Palácio em si, você vê que hoje em dia ainda tem. E, cara, como eles conseguiam fazer aquilo. Grandioso aquilo, né? Sem toda a tecnologia e fazer aquilo. Né? Exatamente. E faz você emocionar mesmo, entendeu? Muito Porque- bonito. Aí, esses dois eu gostava bastante. Então eu gosto muito dos chineses e tem coreanos também que eu assisto, né? Acho que agora é o, A o febre momento. dos doramas. Sim, sim. Mas agora, além dos doramas, um negócio que tá muito na febre é aqueles tuanju, que é tipo dramas curtos chineses, que é tipo como se fosse um filme, só que eles são minisséries. É tipo sériezinhos que são, sei lá, tem 5 minutos cada capítulo, só que juntando tudo dá um filme de 2 horas, 3 horas. Ah, eu vi E muito. aí é Aham. tipo, chama É. tuanju, que é porque Tuanju. ele Tipo um é um resumo, filme, né, já, né? é como se fosse uma série curta. Uhum. E aí os chineses também chamam muito ele de xuanju. Por que xuan? Xuan é de... ele é prazeroso de ver. Por quê? Por quê? Porque, tipo assim, você fica com raiva. Aquela história muito clichê ali da menina que é maltratada pela família. Aí chega um CEO poderoso que gosta dela e aí casa com ela. Só que aí, antes disso, acontece várias injustiças. E você fica assim, meu Deus, essa menina precisa se vingar. Ela precisa se dar bem na vida. Sim, sim. E aí, no final, dá certo. Então, você sabe que essa é a história, que esse é o final, mas você continua vendo. E, tipo assim, você fica viciado. Você fica assim, cara... E é um negócio, assim, muito mal feito, mas ao mesmo tempo muito bem feito. Tanto que na China eles estavam até meio que proibindo, principalmente esse do tema de homem rico com mulher pobre. O CEO. CEO rico se apaixonando pela menina humilde, pra falar assim, gente, essa realidade não existe. É Tipo só no assim, dorama mesmo. Tira isso dos dramas, porque tá fazendo muito a mente das pessoas, né? Iludindo. Então eles falaram, vamos parar com isso. E fora que também esses filmes, eles estavam dando muita imagem de que essas pessoas ricas ou de empresas eram todos muito maus, ruins, enfim, né? Tava dando uma imagem ruim. Uhum. E aí eles falaram, vamos parar com isso, vamos cortar essa besteira aí.
Mas esse é o enredo que você gosta? Tipo, você falou da menina sofrendo muito e depois o cara vem e salva essa pegada. Alguns eu até gosto, assim, de ver, mas tem que estar um pouco mais elaboradinho, assim, né? Só que é um negócio que, tipo, quando eu não quero fazer nada, não quero pensar em nada, porque tem dramas, tem filmes que são muito assim, você fica com a cabeça pesada, Você complexo, precisa né? analisar bem. Aí você nem acompanha, você chega uma hora que eu tô assim, já não tô mais sabendo o que eu tô assistindo. Você bota um só pra passar o tempo. Exato, eu boto ali e vejo e falo assim, ó, vai acontecer isso. Tipo assim, já tô prevendo o futuro. Mas tem alguma recente, assim, que você tenha assistido ou quer assistir, que te chamou a atenção? Um recente que eu assisti um coreano que é aquele Quando o Telefone Toca. Uhum. Então, esse aí foi interessante, assim, ele é bem diferente dos outros, mas no final é isso, no final eles se dão bem e volta e fica junto o casal principal ali, né? Mas no começo é uns reboliços diferentes, assim, achei interessante. Mas eu tô ultimamente andando meio por fora, assim, de doramas, assim, não tô assistindo muito. Então, se você quiser algumas recomendações, a gente tem algumas chinesas aí Oh, que tá eu lançando bem. Quero. Tem uma aqui que a gente sempre recomenda pro pessoal, né? Que é The Double. Esse eu já vi, do Esse é Netflix. fera, Esse é muito né? bom. Caraca, não, esse esse aí era é- muito Não, bom. os primeiros 15 minutos te deixa até meio assim, cara, será que eu quero ver essa série? É. Os primeiros 15 só. Sim. Mas depois disso, você não consegue parar. Não, eu ficava tipo assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? Muito bom. Mas eu E acho ela que também... sempre se dava bem. Cara, eu particularmente eu adoro isso. Sim. Parece muito La Casa de Papel. O professor sabe tudo, vai dar tudo certo. É legal ver isso. É muito chato quando a pessoa, sei lá, é traída de uma forma tão óbvia, sabe? Você sabe que o cara vai fazer isso, aí a pessoa cai nisso e fica, caraca, Fala, não, essa pessoa é muito ingênua. não é possível. Não é possível que ainda existem pessoas ingênuas assim ainda. Que ainda cai, né? Cara. Então, essa linha Esse de é muito série bom. eu acho que é muito bom. Te prende E muito. eu prefiro mais esses assim, tipo, um pouco mais bem elaborado, no sentido mais com essas estratégias, ou com essas reviravoltas. Você acha que é um negócio e do nada muda e não é. Você fica assim, Mas você foca muito também na atuação, porque quando eu assisto, eu reparo muito na atuação. Se a pessoa expressa direitinho. Porque tem umas pessoas que, pô, vai chorar, vai, sabe, aquele jeito tão... sim, Parece que jogou água assim. é verdade. E tem umas pessoas que conseguem, Que traz, assim, que você que fica até, tipo assim, né? te faz chorar lacrimejando. de verdade. Tipo, essa do The Double, essa atriz, eu acho que ela teve até algum problema na China, né? Ela até foi meio cancelada e tal. Mas ela voltou com ela tudo. voltou com tudo porque ela é extremamente talentosa. Sim. Você vê como ela interpreta a expressão no olhar, tipo, sabe? Tem um conjunto da obra verdade. ali que... Isso aí, realmente, tipo, essa parte de atuação é muito difícil, realmente. E tem pessoas que você fica até emocionado vendo, assim. Uma outra pessoa que também que teve muito rebuliço, mas que eu acho que ela atua muito bem, é aquela Tsaulus. que ficou sim. doente, não Ficou é? doente, Ah, ela Que atua super apanhava bem. do Mas ela empresário sofreu- também. Então, Nossa. sofreu muito, né? Psicologicamente, fisicamente. Teve até essa afasia, né? Que é aquela paralisia, enfim, tipo, bem complicada a situação. Se eu não me engano, ela tá voltando agora, ela tá se recuperando bem. É. Mas, cara, eu assisti algumas séries dela, eu achei muito bem. Sim. Eu achei a atuação dela muito boa. E ela Sim. faz muito, tipo assim, se você for ver, tem muitas séries chinesas dela que é ela direto. Fala, gente, ela não descansava. Era tipo um atrás do outro, porque Sim. lançou um, já via que tinha outro já pra lançar, que era ela também. Falava, meu Deus. Sim, ela sempre fez um perfil, assim, meio... Uma menina que... Como posso falar? Extrovertida, fofinha, mas ao mesmo tempo forte, assim, né? Sim. E agora ela fez uma outra da Netflix, que é alguma coisa da Pérola. Acho que é a garota da Pérola. Já mudou um pouco o perfil dela. Exato, Tipo, eu acho que ela conseguiu fazer bem, sabe? Sair da zona de conforto, que é o que ela mais fazia. E fazer agora esse papel que também fez muito bem. Com certeza. E lançou uma nova série também, né? Dorama chinesa. Com aquele Tuksu. O Day. Duxu do The Double. Aham. Sei, O principal. sei qual que é. É o pretendente preferido ou predileto. Um dos dois. Alguma coisa assim. Pretendente perfeito, acho que é uma coisa assim. Perfeito. Pretendente perfeito. Eu não cheguei a ver ainda, eu só dei uma olhadinha, assim, mas não sei se me apetece muito esse, assim. É porque é uma pegada diferente, né? Tipo, é legal quando envolve, querendo ou não, um pouco de poder, um pouco Política, assim, isso é legal. É interessante ver, né, como que era, com assim, certeza. principalmente esses de época, de história, né? Tinha um de época, eu não lembro agora o nome, mas tinha um de época chinês, assim, que eu gostava muito. E aí eu lembro até, assim, a trilha sonora dele, assim, que era muito impactante. Toda vez que eu escutava essa trilha sonora, eu queria chorar. E eu era, tipo assim, eu tinha uns
10, 12 anos eu assistia isso, assim, na TV. E era, tipo assim, falam que, segundo a história, ele foi um dos melhores imperadores da China, né? Qual? Eu acho que deve ser da dinastia Qin. Eu não lembro agora qual dinastia era, mas assim, era realmente uma história muito boa, que como ele conseguiu conquistar, unificar, alguma coisa assim. E aí ele foi um dos melhores, assim, imperadores e tal. Aí mostrava toda essa briga por trás. Kangxi, será? Eu não sei o nome, mas eu sei que foi a dinastia Qin que unificou a China. Então eu acredito que deve ser esse imperador. Exato. E aí meio que a música no final era tipo assim, ele falava assim, eu queria muito poder viver mais 5.000 anos. Porque ele queria fazer muito mais ainda, mas querendo ou não, ele já... Então, né, eu acho que essas séries de época conseguem retratar uma coisa que as músicas também combinam muito. Sim. Tem aqueles tais instrumentos que só tem lá também. Exato, as harpas, né? Uns negócios vem assim. uma energia, esse som, tipo, te faz ficar imerso emocionado. ali, né? Gente, sim. Aí eu escutava e ficava tipo assim, emocionada, meu Deus. E toda vez eu chorava, assim, quando eu pensava nele. E tanto é que na China, acho que o mais forte realmente é série de dinastia, não adianta. Sim. Não adianta, é o mais... Que é muito rico, né? Querendo ou não, é muita história, muita riqueza ali. E aí você vê, tipo, porque a China tá assim hoje? Porque ela passou por mais de 5.000 anos de história ali, né? Então, assim, teve muita coisa ali, né? Pra estar onde ela tá hoje. Então, a gente tem que se orgulhar, né? De toda essa história Com que certeza. tem, assim. E que é um pouco diferente do Brasil, que ainda é um bebê, né? Querendo ou não, o Brasil tem, tipo, 500 anos só de histórias. E a China tem quantos milênios? Exato. Então, é um pouco injusto, às vezes, até comparar. Então, o Brasil até que não tá tão ruim, mas, ao mesmo tempo, por ser jovem, foi muito explorado e ainda não passou a amadurecer muito, eu acho, ainda. E ainda, bom, não vamos falar de política nem nada, mas fica difícil, né? Mas o Brasil em si, você vê, como a gente até falou um pouco atrás, né? Cara, o clima daqui é perfeito. Recepção, terras férteis. Tipo, aqui o Brasil tem tudo para ser, tipo, top do mundo. Um dos tops, claro. Então, Tem que fazer, as pessoas querer fazer acontecer, né? Não pensar no próprio umbigo. Às vezes é muito egoísmo, é muito querer ver benefício próprio, sabe? Não pensar a longo prazo, pensar, tipo, num futuro. Acho que esse é o problema que às vezes a gente vê muito aqui, né? As pessoas querendo muito só tudo para hoje, para agora, e não pensar a longo prazo. Que nem eu vi uma notícia, acho que falando de alguma estação de metrô, eu não sei em qual cidade da China que fizeram, acho que foi em Pequim ou algum lugar, que fez a maior estação do mundo. Então, assim, com mais estações, assim, a maior linha, com mais de 117 estações de parada, e que, tipo, teve muito investimento estatal, ou seja, o governo colocou muito dinheiro, e muito dinheiro também de empresas ali, e teve muitas críticas, querendo ou não, população criticando, mas querendo ou não, assim, a curto prazo você tem crítica, mas a longo prazo eles têm que vai ver ser benéfico para tanta gente. porque a é muita né? gente, né? Então, o quanto isso vai melhorar a longo prazo? Então, às vezes, talvez é que falta um pouco esse pensamento mais. Com certeza. E é muito necessário, que a China também já começou com a questão dos carros elétricos, mas eu acho que o trem, o metrô é muito essencial, é muita gente. Na China, você dirigir um carro, cara, não tem como. É muita gente, é muito carro. E aí eles param até em cima da calçada e é normal lá, assim, tipo, em bica, porque não tem lugar pra estacionar, fica tudo em cima da calçada. Não, vaga, assim. Se aqui a gente acha que às vezes é difícil achar uma vaga, imagina lá não tem vaga. Lá tem você vaga. inventava vaga. E tá tudo bem. Estacionar na calçada. Cara, Inventando vaga. E o estacionamento tá sempre lotado. Sim, você imagina, tipo... Eu imagino que agora deve estar muito mais trânsito, porque eu lembro na época, quando eu tava lá, sei lá, 8 anos atrás, era assim, muito trânsito, pessoal buzinando, um caos. Você falava, gente do céu, o que tá acontecendo? Lá. E as avenidas gigantes, tipo assim, 6 faixas, tipo assim, são ruas muito grandes, 6, 7 faixas pra passar, cheio de carro. Eu falava, gente... E lá ninguém respeita, não. Buzina mesmo. Quer nem saber. Buzina tesourada aqui, ó, corta, assim. Acho que o metrô vem aí, exatamente, esse investimento é muito necessário, porque as motinhas elétricas também tem um monte. Tem a Dongcha também. Muitas. Tipo, cada pessoa tem um, às vezes 2. E, mas é o que facilita ali, né? Facilita demais. Tanto é que eles começaram a botar até algumas regras. Antigamente você podia levar qualquer pessoa na garupa. Agora você pode ir até uma criança até 12 anos. Já vai mudando também. Tem que usar capacete. Tem que regulamentar, senão também tem fica uma regrar. terra sem lei, não dá, né? Os acidentes. Sim.
aconteceu muito acidente por causa disso que eles colocaram regra, né? Essas coisas. Ah, mas é bem legal andar com a motinha lá. A motinha elétrica é... Não sei se você andou na China, mas, cara, cheguei a que andar. gostoso, é muito bom. Eu não cheguei a andar, mas... Deve ser muito mais prático, imagina. Muito, porque, cara... Corta todo o trânsito ali, sim, né? sim. Tem uma faixa só pra você ali. É. E, pô, muito mais em conta. Você carrega dentro de casa, você sobe no elevador, bota lá, carrega lá sua motinho. Como é elétrico, pô, melhor pro meio ambiente. Sim. Então, só tem vantagens. Não dá pra... elevador entre aspas, né? Porque casa antiga, não sei, Vai elevador na mão, vai ter que carregar na mão mesmo. Mas é engraçado Mas tem uma que... garagem embaixo, assim, né? Que eles deixam pra... Sim, lá você colocar consegue carregar embaixo também. Aí, tipo, os prédios do meus tios era mais antigo também. O elevador cabia certinho. Você vai aqui de que ladinho, já era perfeito. Você carrega lá em cima, cara. Então é bom que dá pra tirar a bateria. Aí só carregar a bateria, pô. Acho que depende dos modelos. Tem alguns que você precisa carregar direto na moto. Na moto, né? É, de uma tomadinha, depende do modelo, né? Mas uma coisa que é fato é que lá é bem mais seguro nesse sentido. Você não vê, tipo assim, mesmo se você deixar ali embaixo, provavelmente não depende muito do lugar, tá? Mas provavelmente não vai ter a pessoa roubando ali, né? É muito difícil alguém... Cara, o que me falaram, e aconteceu uma vez até comigo, por coincidência, é tipo, que meu tio fala que tem algumas pessoas que são usuários, né? E tentaram roubar, tipo, a bateria da moto. Mas, tipo, só cortaram, mas não conseguiram levar. Mas, tipo, tirando isso... Cara, mas é aquelas pessoas que às vezes tá no efeito de uma droga e tal. Mas não tem nem o que falar, a questão de... Mas se você bota dentro do pátiozinho, não acontece... É bem mais seguro nesse sentido. É só furto mesmo, né? Ninguém vai te Mas também assaltar, foi uma coisa que eu acho que foi tão raro. E aconteceu logo comigo pra estar contando essa história aqui. Tipo... Foi premiado. Premiado, ninguém nem ouve disso. Aí, tipo, aconteceu logo exatamente isso. Foi, cara, foi... Ou ele foi, na verdade, foi de mal com a sua cara. Ele falou, aquele brasileiro ali, ó, vou dar um jeito nele. Aquele ali é estrangeiro, vou pegar ele. Estrangeiro ali, ó, vou pegar uma pressa. Não, porque, cara, foi uma coincidência, porque eu sempre colocava dentro da garagenzinha. Foi um dia que eu falei, qual o problema, né? Não acontece nada. Vou deixar na rua. Aí cortou. Mas não levou nada, tipo, você pagou o quê? Pagou R$10 pro cara conectar lá. R$10 em dinheiro chinês, né? Tipo, cara, nada demais. Tipo. Mas fala mais um pouco de você, Tânia. Você pretende fazer outras coisas futuramente ou mantém assim? Se você tiver tempo, claro. Porque... o tempo a gente sabe, na né? verdade, uma ideia muito... Porque eu acho que, de todas as coisas que eu fiz, acho que desde então, uma coisa que eu sempre fiquei muito tempo fazendo é a dança, né? Então, eu danço desde os 8 anos e nunca parei. Tirando quando eu fiz intercâmbio e tudo mais, assim, por coisas, assim, de que eu precisava estar fora do Brasil. Mas quando eu tô aqui no Brasil, eu sempre faço. Então, eu queria alguma coisa relacionada à dança. Tanto que hoje em dia eu dou aula de dança, né? E aí, tô abrindo novas turmas. Então, não só para atender chineses, porque atualmente o foco é a comunidade chinesa, né? A gente tem muito esses eventos de Ano Novo Chinês, de Independência da China, sei lá, Dia do Imigrante Chinês. Então, esses eventos sempre chamam a gente para dançar. Só que agora eu quero ampliar as turmas também para brasileiros, para virem conhecer a cultura, ou talvez pessoas orientais, assim, que têm interesse em conhecer, ou até chineses que não têm muita proximidade, vim também aprender um pouquinho, né, sobre diversos estilos de dança chinesa, um pouquinho sobre a cultura. E aí, estou abrindo essas turmas. Atualmente eu tenho algumas amigas, assim, alunas que são brasileiras e outras que são descendentes asiáticas e que estão lá aprendendo com a gente. Então, acho que talvez seguir um pouco por esse caminho, talvez um dia, sei lá, abrir uma escola minha, não sei, né? Que legal. Quer deixar endereço da escola? Sim, claro. Fica lá na Liberdade, na Aclimação, na verdade, bem perto do metrô da Vergueiro, entre Vergueiro e a Liberdade. Fica na Pires da Mota 522. E aí a nossa escola, quem quiser seguir, é @huaxin.artsgroup. Então, Huaxin, por quê? Hua é de descendente, Xin é estrela. Então, estrela descendente. Tá vendo? Tem tudo significado. Não adianta, acho que o chinês tem muito essa questão de fazer algo com significado. Exato, os nomes vêm tudo com significado, né? E a Huaxin, na verdade, ela é a primeira filial de dança aqui do Brasil, que foi meio que condecorada com a China. Então, na verdade, na China tem a Huaxin,
E ela existe diversas filiais, assim, no mundo todo. Então, tem nos Estados Unidos, tem lá na, sei lá, Malásia, Singapura, enfim, tem vários países. E aí, aqui no Brasil, a Huaxin, que é a nossa escola, é a condecorada por representar a cultura chinesa aqui no Brasil. Então, ela existe já há mais de 20 anos e a gente convida todos a virem. E não é só dança, tem também desenho, tem canto, tem pintura, letra chinesa, assim, né? E tem a harpa também. Então, aquela harpa Guzheng, Guzheng chinês, tem uma professora que ensina lá também. Então, são várias formas de arte, exato, né? Exato. Tem teatro também lá? Teatro ainda não chegamos nessa. O mais próximo de teatro que tem é o que eles falam muito, que é lançon. Sabe? Que é tipo poesia, meio que recitar. Então, o chinês tem muito essa, né? De, tipo, fazer recitar poemas, recitar algum texto. Então, desde criança, as crianças são treinadas para fazer isso, né? Então, lá tem uma turma de lançon. Pra gravar isso. A gente tocou no assunto, né? Acho que a dança é uma coisa que te faz brilhar os olhos, né? Sim. Então, assim, na sua parte de dança, tem algum estilo favorito seu? Tipo, cara, que você gosta mais de dançar, que você se sente mais à vontade? Eu acho que é o Gutianwu, que é como se fosse dança clássica chinesa, assim, que é um negócio que flui muito pra mim. Eu começo e boto a música ali e flui. Tem vários outros estilos que eu gosto muito, tipo pop, jazz, eu gosto muito também, sempre dancei. Mas não é um negócio que, tipo, faz um freestyle aí que eu vou fazer, mas vou ficar talvez meio travado. Mas agora, se você botar uma música ali chinesa, pedir pra eu dançar, eu acho que flui muito mais. Então, tem um estilo que a gente se identifica. Eu acho que é por eu ter dançado muito desde pequena, então já tá mais na carne, assim, né? Você dança com aquela espada lá, né? É isso que eu ia falar, da espada. A espada foi uma dança nova que a gente fez, de Wushu, de Kung Fu, né? E a gente pediu para um professor de Kung Fu ajudar a gente a aprender a pegar as técnicas da espada e tal. Então, a gente fez essa dança, que é uma mistura de dança tradicional chinesa com Kung Fu. Então, a gente pegou uma parte de Kung Fu de espada, né? Nossa, que legal. Além de espada, já fez danças com outros artefatos? A gente sempre faz, né? Chinês tem muito elemento. Uma coisa muito rica da dança chinesa é isso. Tem leques, tem espada, tem leque comprido, leque tamanho médio, tem leque pequenininho, tem leque redondo. Então, tipo assim, tem vários tipos que a gente usa. Tem penas, aí dá pra usar também... Tem saias compridas que a gente usa. Aí essa espada a gente usou também. Pandeiro, então a gente tem uma dança com pandeirinho. Nossa, que legal. Então, tem vários tipos, assim, que a gente faz. Muitos, geralmente, só com a mão mesmo. Então, cada tipo de dança tem um estilo de mão, então, que representa. Então, por exemplo, é igual quando você faz um samba, faz um chachado, sei lá, faz um funk. Você não vai dançar funk numa música de samba. Sim. Né? E você não vai dançar um samba numa música, sei lá, do chachado, enfim. Então, tem um estilo específico. Então, é a mesma coisa da dança chinesa. Então, eu não posso fazer um tipo de movimento de mão e de dança que, na verdade, é de outra etnia. Senão eles vão falar, que isso? Você tá misturando aí, né? Não tá errado. Então, é muito... Cada um tem sua peculiaridade ali, né? E, Tânia, pra quem quer aprender assim, demora quanto tempo pra pegar o jeito? Depende muito, porque tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade. Eu já tive alunas que aprenderam, assim, super rápido, assim. Então, com alguns meses, ela já pegava facinho as coisas. Mas tem alunas que demorou, assim, 1 ano todo para ela pegar uma base boa, para depois começar a aprender e dançar melhor, assim, né? Então, depende muito de cada um. Da vontade de cada um, né? Do esforço dela querer aprender mais. E tem gente que realmente já nasce com um pouquinho mais de facilidade, com dom, assim, né? Mas ainda assim, é questão de treino. E aí, o quanto você se esforça ali, né? Nossa, e você falou do leque, né? Acho que o leque tem tudo a ver com a China, né? Tem muita dança com leque, a gente faz muitos, assim. E é bonito, né? Um elemento, assim, que dá um tchan, assim, diferente que a gente usa, assim. Não, com certeza. Você abrindo assim, fechando. Eu nunca assisti um filme de um mestre chinês que tem um leque. Leque, exato. De um professor de poema. Tipo, e aí, cada leque tem um estilo diferente, né? Então, tem aqueles leques que é pequenininho, tem o que é maior, tem um leque que faz barulho, que a gente chama de chansa. Então, tipo, cada estilo de leque, você também faz um estilo diferente de dança, assim.
Então, Tânia, quando você gosta de moda, vamos falar um pouco da diferença da moda entre os coreanos, chineses e japoneses? Tá, vamos lá. Bom, a gente vê que agora tá muito na moda os doramas, tal, então a gente vê como que os coreanos se vestem, todo aquele estilo deles, que é bem padrãozinho, assim, você olha e fala, nossa, é coreano certeza. Tipo, aquele estilozinho, né? Aí, eu acho que é aí que tá a diferença. O japonês eu não consigo definir muito bem, mas eles são, acho que talvez mais... Ecléticos. ecléticos, mas ao mesmo tempo também mais arrumadinho, certinho. Acho que o coreano é o cool, né? O japonês talvez ele é mais certinho, assim. Aí o chinês eu já fica um pouco difícil de definir. Mas, assim, eu sinto que nos últimos anos a China tem melhorado bastante. O estilo, pelo menos os chineses lá na China. É bem diferente daqui, né? É bem diferente o estilo, assim. Lá eles são mais cool, eu acho, estão mais descolados. Acho que a moda tá chegando lá, né? Tem umas coisas meio estranhas também, enfim, tipo, o chinês indo de jeans na academia. Vi vários vídeos sobre isso. Eu também vi vários vídeos. Jeans na praia. Jeans na praia. Indo de chinelo, malhar. Indo malhar de chinelo, de crocs, assim. Eu falo, gente, o que tá acontecendo, né? Enfim. Mas, ninguém fala nada, né? Não, uma coisa que é verdade, na época que eu tava na China, o pessoal saía até de pijama à noite, assim, sair pra comer na rua. Aí eles têm um pijaminha que é de sair na rua pra comer, assim, no xiaotanzi, assim, né? Pra comer petisquinho, que é o yexiao. Aí vai comer a ceia da madrugada, eles vão lá, vai de pijama e tudo, assim, chinelo, o pessoal sai, tem de pijama de todos os estilos, assim. E eu, na época, já ficava assim, nossa, como tem coragem de sair de pijama aqui na rua? Mas eles são bem livres. Acho que o chinês não importa muito, assim, com o que os outros vão pensar de estilo. Eles vestem o que quer. Se bem que, né, pro lanchinho da madrugada, você quer ir confortável, você não quer se preocupar tanto, só quer ir lá e comer uma comidinha. Então sai assim, mano. Sai de pijama pra você. Sai em São Paulo, assim, de pijama pra você ver. Aí tu quer avacalhar comigo. A gente já não tá muito bem vestido, né? Não. Mas acho que é diferente do estilo daqui, talvez porque o pessoal daqui, eles são muito mais fechados, a comunidade entre eles, né? Então, não sei, o estilo deles ainda tá meio parado no passado. Eles ainda não conseguiram acompanhar a moda lá da China, né? Então, linguagem mais fácil, veste mal. Você faz parte. Eu faço parte, que nem ela falou. Não falei isso, estão tirando palavras da minha boca. Não, brincadeira, mas eu acho que lá também, como a gente tava conversando até no off, tem muito mais opção, né, de roupa e acho que ajuda mais, né? Sim. E querendo ou não, e uma coisa assim, não vou dizer que é 100% por causa disso, mas eu acho que é porque muita gente que vem da China pra cá são pessoas um pouco mais humildes, são pessoas que nunca passou muito nesse negócio de cidade, não são de cidade grande. Que são mais do interior. São mais do interior. Então a pessoa vem com aquele estilo e aquele é o estilo que ela tá acostumada a vestir e é o que ela vai usar aqui. Então, eu vejo muito preconceito aqui no Brasil, que eles falam, porque aqueles chineses ali, tudo caipira, não sei o que, se vestem mal. Mas, tipo, cara, é totalmente diferente de chineses da China. Por isso que muita gente, quando vai pra China, eles abrem a mente e falam, nossa, totalmente diferente. Não é aquela China que a gente vê ali, sei lá, da 25 de março, do Brás. É outra história. Falam, gente, é totalmente diferente. Porque você tá com uma visão ali só daquilo, né? Daquelas pessoas, daquele ambiente de negócio ali, de venda. Mas a China é muito mais que isso, as pessoas são muito mais diferentes, né? Toda a tecnologia, nem tudo é falsificado, tipo, só tem coisa ruim falsificada. Não, tem muita coisa boa da China, com muita qualidade. E tem muito produto também que é chinês, que vem pra cá, que depois eles colocam outro logo, outra marca, mas que vem da China e é uma qualidade muito boa também. Sim. Né? Então, acho que é muito esse preconceito ainda que as pessoas ainda têm de, porque é produto chinês, porque ele é chinês, se veste mal. Ou não, gente... É diferente, né? Porque o pessoal de lá, do 25 Brás, vive naquela bolha, né? Entre eles mesmo. Então, é naquilo, né? E você falou da China, grande marca, eles determinado data de, tipo, Ano Novo Chinês. Aí eles colocam uma roupa específica pro Ano Novo Chinês. Sim. E eles são grandes consumidores de grande marca, né? Luxuosas, assim. Sim, né? sim.
O pessoal pensa que só consome pessoal falsificado. Não. Sim, não. A grande Hoje em marca dia você eles vai estão no shopping consumindo. chinês e, nossa, só marca top dos Tipo, tops. Louis Vuitton é fichinha lá agora. É tudo Gucci, É, Prada, Hermès. Hermès, Tipo assim, essas Só Valentino. O poder assim. aquisitivo deles é muito grande, Muito alto. é muito alto. Mas é porque a circulação de dinheiro é muito alta lá. Então eles gastam muito, mas também entram muito. Por isso que consegue rodar Por isso que eu bastante, acho que assim. cresceu tanto também. Exato. Muito E é aquela questão, né, que a gente sempre fala, não pode generalizar nunca, em nenhum lugar. sim. A questão de falar, pô, todo chinês é assim, ou todo brasileiro é assim, todo coreano é assim. Não Exato. existe. Sempre vai ter um assim, um de outro jeito, e é aquilo, cabe a todos só respeitar, né? Exato. Cada um tem seu estilo também, Sim. sua forma de viver também. Não dá pra também estereotipar e falar, não, Exatamente. devia ser assim. Assim como tem muita gente que fala que, você nem parece que é chinês. Assim, muita gente às vezes olha pra mim e fala, você nem parece que é chinesa. Aí, às vezes, até um chinês fala, você nem parece que é chinesa. Eu falo, mas eu sou chinesa. Mas talvez uma chinesa brasileirada, né? Então, aí pode ser que não pareça. Mas, às vezes tem essa, né? Tipo, não parece. Só porque talvez não se veste assim, ou talvez porque não tem um estilo tal. Enfim. Cada um tem que se vestir como se sentir melhor, né? Se você se sentir bem, é o que importa. Não, e uma coisa que você falou bem no começo, eu tava lembrando aqui, um tempo atrás, acho que aqui em São Paulo, no Rio, cara, quando as pessoas viam a gente, qualquer oriental, ô japonês, não sei o quê, ô japa. Você vê que hoje em dia já muda um pouco pra ô coreano. O coreano, exato. Né? Agora O coreano dorama, entrou no hype. Aí, tipo, ô coreano. Aí, tipo, você vê como vai mudando? Daqui a pouco vai ser ô China. Exato. Todo mundo vai ser China. Só uma observação. Muito o que tá no hype ali, na o que tá no moda, hype. né? Então, Aquela época muito anime, essas coisas, né? Exato. Sim. E tinha realmente muito japonês. Os japoneses estavam vindo muito, Sim. né? A colônia Colônia japonesa é japonesa. gigante. É. Não, mas assim, quando o pessoal vai pro centro, é tudo ô China. Já, Lá na no região. centro né? é assim mesmo. tem alguns locais que o pessoal já... Já sabe. Sim, a comunidade chinesa cresceu muito aqui em São Paulo. Aqui no Brasil, em geral, né? Tipo, tem crescido bastante. Então, é muito comum agora você encontrar, sei lá, ali na Aclimação, muito chinês, Liberdade, no Bom Retiro já tem muito, na Moca, então... Mas eu vejo que essa concentração de asiático é muito mais em São Paulo. Assim, claro que tem, acho que um ou outro estado que tem um pouquinho também. Por exemplo, acho que lá no Paraná tem bastante japonês, porque é uma colônia japonesa lá, né? Mas grande parte, sei lá, Paraná, São Paulo, Rio já nem tem tanto. Não, Rio não tem tanto. E acho que no Sul eu sei que tem uma colônia lá, assim, acho que de taiwaneses, chineses, assim, mas também não é tão grande. Bahia, acho que tem um Isso pouquinho, que eu ia falar, no né? Nordeste, Agora, no Nordeste. ali na Bahia tem. Agora vai ter vários baianos chineses. Mas, assim, grande parte, se você vai para outros estados, assim, eles ficam, tipo assim, olhando. É engraçado que eles ficam assim, olhando. Tipo, olha, tem um olho puxado, como se nunca tivesse visto, né? Aqui em São Paulo já virou normal, ninguém mais estranha. Ninguém, caramba, olho puxado, tipo, normal, tipo. Sim. Acho que realmente você vai para alguns estados que tem poucos, ainda tem esse negócio de caramba, olha, uma coisa diferente. Tipo lá no Rio mesmo. Lá no Rio ainda é estranho. No Rio ainda é um pouquinho melhor, ainda tem alguns ali. Mais por causa de turista, né? Mas assim, eles não acham que você é local, eles acham que você é turista, né? Verdade. A gente com essa cara de turista sofre. Alvo fácil. Mas o Gia aqui, meu Deus, quando solta a gíria... Já sabe que é carioca, né? Raiz, isso é a raiz, é do Rio. É a gente, pô, é nóis. Aqui baixa a sintonia. Eu sei, é que nem, por exemplo, quando vai ocidental lá pra China. Tem uns amigos que foram lá, né? E é engraçado, que eles falam, nossa, eu vou pra lá, eu me sinto uma estrela, um modelo lá, assim, que todo mundo tirando foto, pede pra tirar foto, assim, eu me sinto, olha, famosa lá. Nossa, aparece muito no TikTok hoje em dia, as pessoas pediam pra tirar foto com estrangeiros na China. Eles nem sabem quem é, sabe se é famoso ou não é, eles acham que é famoso, vamos tirar uma foto? Aí tem uma fila, assim, com a pessoa pra tirar foto. E tem muita gente que tira foto sem pedir. E tira foto escondida, fica assim. Isso já não é legal, né? Tipo, cara, que custa chegar ali, pô, posso tirar uma foto? Uma coisa acho legal. que é muito cultural de lá, né? O pessoal já sai... Não, e não é que eles fazem assim, escondido, né? Tipo, vou fingir ali. Vou disfarçar. Ele tá assim, ó. Vou dar um zoom aqui ainda na frente. Olha mesmo, tá mas nem se aí. você pensar, não é só na China. Qual lugar não faz isso hoje em dia? Acontece qualquer coisa ali, a pessoa vai lá, tira Já tá foto. assim, né? É uma coisa muito comum.
Recentemente eu vi no TikTok uma moça que veste roupas de dinastia. Não sei se você chegou a ver. Na Itália. Sei. Muito sim, legal sim, também. eu vi, É um cara, não é? Não, Ou não? é uma Uma moça. mulher? É uma Moça? moça. É uma moça que ela veste diversas roupas diferentes, de dinastias diferentes. Cara, e é mó legal ver essa questão das pessoas. Todo mundo Olhando olha. assim, aham. né? Pô, que legal seu estilo, tirando foto, sabe? Pô, mostra um lado muito Específico da bacana, cultura. tipo... É uma muito- coisa muito rica da cultura chinesa, é isso, as vestimentas, né? Por conta disso, de ter muitas dinastias, muitas etnias, muitos estilos de dança, então tem muitos estilos de roupa. Assim como eu falei, cada dança tem a sua música, tem o seu movimento, tem também a sua roupa. Eu não posso Sim. usar a roupa de um tipo de dança com outra. Então é muito assim, não vou usar no samba uma roupa ali do gaúcha, assim, né? Então é bem específico. Então, assim, Nossa, e as roupas de antigamente, que coisa linda. Meu sonho é, tipo, sabe, chegar na China e tirar foto com aqueles trajes, aham. sabe? Fazer dos aqueles imperadores, books, não sei assim. o quê. Cara, que coisa linda. Aquele dourado, Tá bem na dragão. moda. Muito Tá na As moda. roupas sim, mas cabelo não dá, não. É, Raspa a cabeça Tá na frente. careca aqui assim, Cara, ó. aqui só o... Só o rabão trancinha. de cavalo. Nossa, essa época o cabelo era complicado. Esse cabelinho Todo aí. mundo tinha que ter o mesmo cabelo, né? Então. Todo mundo era igual. Pô. Era difícil esse cabelinho. Não, mas a roupa era legal, mas Nossa, a cabelo roupa- não dá. Tanto dos homens, tanto das mulheres. Nossa, é muito lindo. É. É uma delicadeza, um cuidado. É aquilo, né? A arquitetura, a roupa. Nossa, é uma cultura muito rica, sabe? Sim, eu acho muito bonito mesmo. Tanto que é engraçado nas nossas apresentações de dança, o que mais pedem pra gente é uma dança clássica chinesa, que a gente usa uma roupa mais Clássica, putien, né? né? Então, tipo, aquela com mangas compridas, assim, sim, piau, sim. que, tipo, a gente dança, os movimentos são bem graciosos, né? E aí sempre pedem essa dança, assim, falam, é muito linda a roupa, porque é muito diferente, né? Não tem em outros lugares, em outras culturas. E você, quando assiste, assim, alguma série, eu fiquei pensando que as mulheres dançando, assim, uma coisa, às vezes, parecida com o que você faz. Qual que é o seu sentimento, assim, tipo... Eu acho bem legal, e eu falo, tipo, eu fico pensando, ai, legal que eu aprendi isso, que eu sei sobre esse tipo de dança, né? E às vezes dá até vontade de falar, o que será essa música? Será que eu consigo encontrar, às vezes, para eu aprender? Porque a gente usa muita inspiração para coreografar as nossas apresentações. A gente procura muito vídeos de dança, músicas, assim, tanto de famosos, assim, na China, que teve alguma competição ou teve algum lugar que apresentou e que era marcante, aí a gente pega para aprender, né? Então, às vezes eu pego umas referências, assim, de doramas, de filmes, assim, chineses. Mas tem algum artista que você tem como referência? Um ídolo? Não, em específico, assim, acho que não. Tem só uma escola mesmo, né, de dança, que é a Academia de Pequim. A Academia de Dança de Pequim, que é uma das mais famosas, assim, né, Sim. de arte. E aí, é de Pequim e da de Guangzhou também. Esses dois são bem famosos. Que saem as danças, assim, mais bonitas, mais tradicionais e criativas, assim. Tanto que eu acho que a de Pequim, esse ano, teve o Festival de Ano Novo Chinês, né? E aí uma coreografia que eles fizeram acho que foi da escola de Pequim, se eu não me engano, né? Da universidade lá de dança. E elas trataram um cenário teatral de passarinhos, tipo como se fosse, não era tipo BTV, mas era como se fossem uns passarinhos, tinha até um escorregador onde elas escorregavam assim, no meio da coreografia, assim. E era muito interpretado. Então, todas as danças chinesas são muito assim, muita história, muita interpretação. Se eu tô falando da natureza, eu sou a água, eu sou a árvore. Então, é muito elementos da natureza. Se eu tô fazendo uma dança meio dos animais, então eu sou o pássaro, eu sou a águia. Então, E aí elas fazem os movimentos que você olha e fala, nossa, parece... Kung Fu, né? Que todos os elementos fazem parte. Exato, é que nem a águia, o macaco, né? Então ele faz um movimento e você fala, nossa, realmente lembra um macaco, lembra uma serpente. Então é bem legal. Então, Tânia, muito obrigado por ter vindo mais uma vez, né? A gente agradece muito por ter aceitado o convite, sei do seu tempo, que é bem Porque precioso. quase não tem, né? Quase não tem tempo. Mas eu que agradeço, foi muito legal, muito divertido contar um pouco da minha história, contar um pouco da cultura chinesa e espero que gostem e que apoiem e que venham aprender também. Sim, a gente quer agradecer demais, realmente, por você ter se disponibilizado a vir.
ter tido essa paciência de compartilhar suas histórias e compartilhar essa cultura com a gente, né? Sobre a dança, entre outras coisas. É um prazer. E as portas estão sempre abertas para você. Com certeza, Obrigada. volte sempre. Mesmo que se ter falado mal das nossas roupas, mas volte sempre. Isso é uma mentira, isso é uma mentira. Na verdade, não foram das roupas, né? Foi a falta de estilo. Estilo. Falta de Falou que a gente estilo. não tem estilo. E, para finalizar, se você quiser ter algum recado para os seus seguidores, Sim. fique à vontade. Bom, muito obrigada, espero que tenham gostado e sigam lá a nossa página, Huaxin Arts Group, podem me seguir também, @TaniaLi, para ver mais conteúdo sobre cultura chinesa, cultura asiática e dança. Obrigado. Obrigado, Valeu, família. Obrigado.